gente nos acompanhando, já nos esperando aí no YouTube. E hoje eu estou muito bem acompanhada. Olha quanta gente linda nesse estúdio, gente. Estou aqui com a Viviane, estou aqui com a Letícia, estou aqui com o Humberto. E a gente está aqui para falar com vocês sobre o e-consignado? Crédito do trabalhador. Sobre o crédito trabalhador, é isso. Mudou de nome e a gente veio aqui trazer informações para vocês, principalmente relacionados aos sistemas da SCI, mas o que a gente tem agora, na verdade, né, de como tudo vai ser, de como está sendo preparado, né? A gente ainda tem aí um tempinho, a gente vai falar sobre isso. Boa tarde para vocês, boa tarde, meninas, boa tarde, Humberto. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês novamente. Boa tarde, pessoal, eu sou a Letícia, sou analista aqui do Sistema Vepra. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho, tranquilizar nossos clientes também, né? A respeito do crédito trabalhador. E aí, vamos embora para o bate-papo, né, Vivi? Isso aí, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui com essa mesa cheia de gente boa. E assim, que nem tu falasse, né, Letícia, eu acho que o principal de tudo realmente é tranquilizar, trazer uma tranquilidade, tipo assim, calma, vamos acompanhar. Escutei a Geni falando hoje numa live aí do Papo Reto, segundo dia útil que esse negócio está no valendo, está funcionando, então vamos ter calma, vamos tirar as dúvidas que a gente já pode tirar, as que não pode a gente vai aguardando até, tem tempo ainda para a gente conseguir destrinchar todo esse negócio aí do crédito do trabalhador, né? E é isso, gente. Eu quero saber quem está aí com a gente. Já deixa aí de onde vocês estão falando. Tô vendo muita gente aqui, ó. A Débora, o Rômulo lá do Rio de Janeiro está aí com a gente. Eliane também é do Rio de Janeiro. Tati, Valéria, Gabriele. Gente, sejam todos bem-vindos, tá? Ó, eu não poderia estar realmente melhor acompanhada aqui. A Vivi, ela é coordenadora de toda a fábrica lá da Folha. A Letícia não é... Olha, gente, fez comigo a homologação lá do e-consignado na época. A gente, né, homologou ali o FGTS Digital, essa parte também do Emprega Brasil. Então, né, a melhor pessoa para estar falando com a gente. E Humberto, gente, Humberto é quem manda lá nas solicitações lá do Único lá. Que é para entrar, é para fazer, é ele que manda lá. Então, a gente está muito bem acompanhado. A gente vai ter realmente um bate-papo aqui, tá? E a gente separou algumas questões bem pertinentes a sistema, tá? Nossa ideia é falar sobre sistema. Eu sei que talvez vocês ainda não tenham, né, muito conhecimento do que é, então a gente vai dar uma introdução, mas depois a gente vai para os tópicos de sistema. O que o sistema já tem, o que ele está preparando, o que a gente está pensando e principalmente o que a gente vai automatizar para vocês. Porque aqui na SCI você sabe, né? A gente automatiza tudo que puder, e às vezes até o que não pode, né, Vivi? É verdade. Então a gente robotiza de alguma forma para melhorar para vocês, tá? Então é isso que a gente vai trazer para vocês. Mas antes, gente, antes da gente entrar no assunto de hoje, deixa eu mostrar para vocês, então. Estamos aqui, nós 4. E a gente tem, né, uma semana aí do DP, não é bem uma semana, essa semana são 3 dias que a gente vai estar junto, então já agenda aí hoje, amanhã às 9 horas, então, né, segunda à tarde, na terça de manhã às 9 horas e na quarta, novamente, de manhã, às 9 também, né, então são 2 dias de manhã e hoje à tarde. Então, eu preciso que vocês agendem, fiquem aí com a gente, tá? O que a gente vai ter aí de material, de conteúdo nesses dias, tá? Deixa eu ver aqui. Por que a gente tem essa uma semana? Vamos falar sobre isso primeiro, né? Por que essa uma semana? Tem novidades no DP? Todo dia. O que vocês acham? Diz para mim. Acho que é mais fácil a gente perguntar quando não tem, né? E esse ano chegou com tudo, né? Bastante coisa, a gente está meio que sendo atropelado pelas inovações. Conta um pouquinho para a gente, Vivi, como é que tá lá na fábrica. Mas sabe que tudo isso que veio acontecendo, a gente já vinha meio que se preparando, né? A substituição da DIRF, a gente já queria que tivesse entrado no ano passado, não entrou, aí tivemos que fazer a DIRF e PGD esse ano de novo, então grande parte do assunto de amanhã vai ser com relação à DIRF, então essa mudança para a DIRF do E-Social, como é que vai ser, como confere, como eu sei quais valores que estão realmente sendo alimentados na DIRF, né? Então tem bastante assunto, bastante mudança aí com relação a isso, o consignado, que a gente vai falar hoje, então também tem bastante coisa para a gente falar sobre o consignado, Bom, né? que nossos clientes sentiram um pouco o impacto, né, da DIRF, que a gente vai falar um pouquinho na quarta-feira, porque a gente já estava um ano antes, né, basicamente preparando todo o nosso 1210 aí para envio. Exatamente. Voltando um pouquinho, a gente também teve a remuneração, já é assunto
sanado, já é assunto bastante, né? Tá bem tranquilo o nosso atendimento ali com relação à remuneração, mas também teve essa mudança da remuneração, o sistema teve que fazer toda a adaptação para calcular a remuneração. Então, mudanças a gente teve bastante no início do ano e estamos aí trabalhando para tudo que vier aí, tentar desenvolver para o sistema melhores soluções, né, Humberto? De poder facilitar ali a vida do contador, facilitar a vida do escritório, né, Humberto? Tipo, a DCTF Web também é um exemplo, né, que a gente trabalhou bastante, né, ela parou de funcionar para robotizações, né, então também a gente ficou várias semanas para fazer voltar a funcionar tudo do jeito que esperaram, para os clientes não ter que ficar fazendo manual, né, então é sempre uma novidade, ou na autenticação, ou em assunto novo, então para a gente estar sempre correndo atrás de alguma alteração, né. Essa entrada do MIT deu uma movimentada aí, deu no fiscal, mas a Folha também sentiu a balanceada aí, né? Amanhã a gente até vai falar sobre isso também, né, novidades na DCTF Web, se integra contador, e mandar um abraço aí, pessoal, Suprema Contabilidade, de Governador Valadares, a gente tem aqui pessoal de Luiz Alves, olha só, Porto Alegre, a Fábio tá sempre com a gente, mais Porto Alegre aqui, Valessa, e é isso aí, Barra Velha, Santa Catarina, São Luís, estarei em São Luís esse ano, gente, vou lá pro CRC lá de Maranhão, né? Me convidou, estarei lá em julho, 31 de julho, 1º de agosto, se eu não me engano, tá? Então vamos lá, gente. Então precisamos dessa semana do DP, precisamos da semana da Folha para nos atualizar. E já a minha proposta, no passado a gente fez, cada semestre a gente está aqui junto, né? 2, 3 dias, 4 dias, dependendo aí do que a necessidade, né, de estar juntos. Então a gente sempre está a cada semestre fazendo essa semana da Folha, semana do DP aqui na SCI, ok? Bom, então hoje a gente vai falar do crédito trabalhador. Amanhã, às 9 horas, a gente vai falar das mudanças da DCTF Web, tá? Informações também do plano de saúde, um assunto importantíssimo. Espero todos vocês amanhã às 9, porque esse assunto a gente tem que falar, muita dúvida ainda plano de saúde. E aí, na quarta-feira, a gente vai mostrar para vocês, trazer para vocês nosso relatório comparativo do imposto de renda, essa nova DIRF que está aí, 2025, né? Ano base 2025, falar sobre essa substituição, tá? Como vocês precisam se preparar, o que precisa olhar e trazer já essa novidade aí que a gente vai ter esse relatório comparativo, ok? Então, essa é a nossa semana, programação da nossa semana aí para vocês, tá? E antes, só dar uns recadinhos iniciais, coisa rápida, gente, sempre esqueçam que a gente, sempre se lembrem, né, nunca se esqueça que a gente tem o FAQ da SCI, onde a gente está sempre atualizando, deixando ali tudo detalhado agora sobre essa novidade do crédito trabalhador. Tem dúvida, vai lá no FAQ e vê se a resposta não está lá, antes de entrar até no nosso atendimento, né. Temos agenda de cursos, treinamentos também, sempre cada mês a gente tem uma programação ali. Da agenda mensal também, sempre lembrando, né, que a gente envia a agenda mensal de obrigações do DP, porque às vezes chega lá, esse mês aconteceu, né, dia 15, foi sábado, quando é que o prazo do E-Social, da DCTF Web mudou de prazo, então às vezes você pode não estar acompanhando, a agenda ela traz isso tudo bem detalhadinho para vocês. Também tem posts, vídeos da SCI, né? Cleide está fazendo bastante comunicados, vídeos do Atua DP também, aproveite e já siga também, porque a gente está sempre, eu estou na SCI, estou na Atua, enfim, é uma coisa só, né? E a gente está sempre trazendo conteúdo para vocês aí, do pessoal do DP. E lembrando, quem puder, participe de encontros presenciais, a gente tem uma agenda de encontro presencial de profissionais do departamento pessoal, gente. 2025 aí tem várias cidades, todo mês está em alguma cidade. Quem puder participar é muito rico, é muito válido para vocês, profissionais, tá? A Vivi já teve num encontro desse, né, Vivi? Não, é muito gratificante, né? Tu participar de um encontro presencial de departamento pessoal. Departamento pessoal era uma área que não tinha tantos encontros presenciais, não tinha tanta difamação, né? E depois da pandemia ali começou a crescer muito, agora os presenciais voltaram com tudo, né? E realmente, assim, é incrível tu estar num evento presencial e poder assistir as palestras. Tu sempre aprende coisas novas. Na última que eu fui, cara, eu aprendi muita coisa nova, teve muitos professores incríveis, então vale a pena participar dos encontros presenciais. Se tiver na tua cidade, procura participar, porque vale muito a pena. Olha só, gente, Timbó, tem o Gabriel aí, de Timbó, pertinho, Angra dos Reis, olha, Letícia. No Rio, São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Recife, longe, bem longe da gente. Cidade linda. Praias maravilhosas. Lindo mesmo. Fortaleza, Ceará, estarei aí em agosto, tá, Kátia? Em agosto teremos encontro. Temos de Blumenau também, o Andrei aí, da Garcia Contabilidade, Vitória,
Santa Vitória, eu ia dizer, Santa Vitória, Minas, Santa Vitória, Campinas, eu não sou boa de geografia, mas algumas coisas eu sei. Taubaté, olha só. A gente estava discutindo ontem, né? Quem é bom em matemática geralmente não é bom em geografia, né? A gente está comprovando isso aqui na SCI. Vamos lá. Então vamos lá, gente. Vamos para o nosso assunto de hoje, crédito do trabalhador, né? Crédito do trabalhador. E aí a gente trouxe aqui responsabilidades da Folha, ou melhor, do departamento pessoal, né? A gente sabe que saiu aí várias obrigações, responsabilidades por parte do empregador, na norma, na lei, na própria portaria, né? Trouxe isso, mas a gente quer trazer responsabilidades do sistema da Folha, de vocês aí do departamento pessoal, mais focado nisso, né? Onde entra a SCI, onde é que a SCI pode te ajudar. Mas antes, gente, da gente falar dos tópicos, vamos dar uma geral aí, o que é, vamos lá, o que vocês entendem, né? A gente está aqui reunido de pessoas que colocaram a mão na massa desde sexta-feira, 6 da manhã, gente, eu vou contar para vocês. A gente sabia que a carteira de trabalho digital ia atualizar 6 da manhã, no dia 21, na sexta-feira. 5 horas esse povo aqui estava acordado esperando a atualização. Eu solicitei minha proposta 6h10. 6h10, 6 horas já tinha gente solicitando ali. Mas é teste, né? Teste, porque a gente está tão envolvido nisso que a gente queria ver isso acontecer. Conta pra gente um pouco essa experiência, o que vocês entendem que é esse crédito. Eu até, na live anterior, né, com o João, eu deixei claro, porque é uma nova modalidade, acho que a gente tem que deixar isso claro, uma nova modalidade de empréstimo consignado, que veio alterar a atual, então é uma alteração da atual. A atual era o quê? Era a empresa ter um convênio com o banco e oferecer isso, né, esse empréstimo consignado aos seus empregados. Então, somente empresas que tinham convênio, não era todas as empresas, né, tinha regras diferentes das atuais. Se vocês conseguirem falar um pouquinho aí. Inclusive, eu acho que é uma novidade, assim, para a maioria, né, porque empresas que tinham convênios consignados, assim, acredito que dentro do Brasil, né, eu acho que a maioria das empresas não tinham esse convênio, então agora é algo totalmente novo, né, se bem que as empresas que tinham o consignado já é algo totalmente novo, diferente, são várias instituições bancárias que eles vão ter esse relacionamento aí, entre aspas, né? Mas principalmente para as empresas que nunca tiveram esse contato aí com o consignado, agora vão ter de surpresa, né? Vamos dizer assim, que foi algo tão repentino. Então, a gente meio que já sabia ali nos rumores e tal, mas algo assim para as empresas em si foi bem repentino. E eu acho que pode ser um desafio aí, mas a gente está aqui para ajudar, né? Os nossos clientes para vencer essa... Ele basicamente democratiza o empréstimo. Humberto, mas então, a empresa tem a opção de descontar ou não descontar? Não tem isso de opção. Se o funcionário fez a solicitação lá na carteira de trabalho, ela é obrigada a fazer esse desconto e esse repasse conforme a lei determina. Se não descontar, Vivi, ou se descontar e não pagar, como é que fica? Nossa, isso é tanta coisa, tantas respostas, né? Acho que a gente vai responder tudo ao longo ali, mas a gente tem que se preocupar, sim, com se eu descontar do meu trabalhador e não pagar não repassar esse valor ali através da guia da FGTS Digital, o que eu faço? Ou se eu não descontar do meu trabalhador, qual penalidade a empresa tem? Então, a gente vai conversar bastante sobre o que o sistema está tentando adaptar ali para poder... a gente já está desenvolvendo já, né? Mas o que o sistema está fazendo para poder ajudar o pessoal do DP aí a conseguir... Para facilitar, né? Essa rotina nova, totalmente nova. A ideia sempre é facilitar, né? De fazer o mais simples possível para que tenha menos trabalho possível para o DP. Sempre sobra um pouquinho de trabalho, infelizmente, né? Não tem como não ter. Mas a gente facilita. Humberto, o Jonatas falou ali que já fez 3 simulações e não teve nenhuma proposta. O que será? Assim, a gente teve, né? Primeira coisa... É novo, né, gente? É processo novo, é algo integrado, são muitos entes envolvidos, né? A gente tem data prévia, a gente tem a Caixa, a gente tem outras instituições, a gente tem o empregado lá na carteira de trabalho digital, a gente tem o empregador lá no Emprega Brasil, a gente tem a fiscalização do trabalho lá no DET, enfim, muitos entes. Isso não vai funcionar assim de cara, né? O que vocês me dizem sobre isso? E os bancos também têm que se adaptar, né? Querendo ou não, são vários bancos, então todos eles têm que ter alguma alteração no sistema deles também, como nós temos que fazer no nosso. Eu também fiz a simulação, eu fiz 2 ou 3 vezes, e todas vieram para mim. Então, mas nunca vem um monte de
nunca veio um monte de propostas, né? Veio uma, veio duas. Então é porque eu imagino que os bancos também têm que se adaptar a isso. Então leva um tempo para eles se adaptar e conseguir disparar todas essas E a propostas. gente Né? viu gente da equipe aí que fez simulações que também não recebeu proposta. A Isso. minha também não veio, A mas aí eu Letícia não pedi mais. a né? Letícia, ela tá chateada, que ela Tô também não chateada, porque recebeu. os bancos, eles não querem nada comigo, gente. Gente, não é por aí, tá? Ó, assim como tem quem não tá recebendo a proposta, né? Em 24 horas já pode solicitar de novo. Tem também quem não tá conseguindo contratar, tem quem não consegue nem fazer a simulação. Então, tá acontecendo, mas a gente viu uma notícia de 40 milhões já. É, De isso aí. simulações. 40 milhões conseguiram simular. E também então. as portarias, né, dos bancos saíram junto, né? Acho que foi ali na quinta-feira Foi. de noite. Imagina, gente, uma portaria do banco, ele ter que se preparar assim de um dia para o outro. Tudo bem que o sistema de folha está acostumado a se preparar de um dia para o outro, né? Mas os bancos, imagina, ter que se preparar com essa portaria. Então, a maioria dos bancos, acredito que ainda nem entraram, nem estão habilitados ainda. Eu acho que quando eles se habilitarem, aí sim as propostas vão começar a surgir. Mas depois que tu faz simulação, o banco tem 24 horas para te fazer a proposta. Eu fico imaginando a logística que os bancos vão ter que fazer se o cara faz um sábado para domingo, 24 horas. Como é que, tipo, a logística que o banco vai ter que fazer para conseguir ter pessoas para avaliar e fazer essa proposta, encaminhar essa proposta para os trabalhadores, né? Então, assim, tu tem que ter paciência, tem que ter calma. Ah, não veio a proposta, simula novamente. Quem teve pessoas que não recebeu a proposta, mas simularam novamente, depois recebeu a proposta, de até mais de uma, inclusive com percentuais de taxas de juros diferentes. Então, tá acontecendo, só que tem que ter paciência. A gente viu, no primeiro dia teve instabilidade, coisa, né, foi poucas horas. Sobrecarregou o aplicativo, né? Mas teve ali a instabilidade, mas daqui a pouco a gente já viu, já que voltou, então, né, tem que ter paciência aí, fazendo aos poucos. Letícia, a Tatiana está falando aqui, já li alguma coisa que a guia será gerada pelo FGTS, essas empresas que não pagam FGTS, estou pirando aqui. Eu conto ou tu conta? Essas empresas que não pagam FGTS. A gente vai falar sobre isso, tá, gente? Então vamos lá. Podem colocar as perguntas, depois a gente vai abrir um momentinho para responder, mas vamos seguir aqui no nosso, então, na nossa sequência, só para a gente entender um pouquinho onde é que entra, né? Onde é que entra o departamento pessoal, onde entra sistema. E eu trouxe aqui essa tela para vocês do calendário, né? Eu sempre gosto de ter ali a visualização do que a gente tem para frente, tá? Então, o nosso calendário é dia 21 de março, que foi sexta-feira, começou a operação na carteira de trabalho digital. Então, esse é o primeiro passo, primeiro acontecimento em relação a isso. Claro, teve a publicação da MP, que alterou a lei 10.820, teve a publicação das portarias, foram 3 ou 4 portarias ali na quinta-feira à noite, que foram essenciais para esse início, né? Para isso começar a acontecer do dia 21 em diante. Dia 21 tivemos, então, a liberação ali na carteira de trabalho digital. Tem ainda empregado que não está conseguindo, que deveria conseguir, que está, né, nas regras de elegível, mas não está conseguindo? Calma, gente, já vai ter atualização, já teve atualização final de semana do aplicativo, então, aos poucos, a gente, né, vai conseguir se adaptar a isso. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Então, de sexta-feira, 21 de março, até 20 de abril, exatamente um mês, é o período ali que é o primeiro período, o primeiro fechamento, né? E aí, quando a gente olha para a folha de pagamento, gente, então a gente tem ali, pensando, primeiro de 21 de março a 20 de abril, o que acontece no sistema? O que tem para fazer no sistema nesse período? O que vocês dizem para mim nesse sentido? De 21 de março, né, vamos supor aí, né, nesse primeiro, 21 de março a 20 de abril, basicamente no sistema você não tem, em relação a crédito trabalhador, você não tem nada para fazer, porque ainda não fechou, né? No caso, vai fechar no dia 20 de abril o primeiro desconto que vai ser feito. Então, ali, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse início, mas assim, nesse primeiro período, basicamente o período de corte ali, você não tem o que fazer, você ainda não tem a informação do contrato do teu funcionário, você não tem ali o portal do empregador ali liberado, o DET ainda não te mandou nenhuma notificação, então assim, não tem... basicamente não tem que se desesperar antes da hora, né? Esse primeiro período é só a contratação do trabalhador. Ah, mas o trabalhador fez o contrato lá e precisa avisar o DP, precisa avisar o RH. Não, o trabalhador vai fazer o contrato através da sua carteira de trabalho digital, apenas isso, dentro desse período, de 21 de março até dia 20 de abril, que é o primeiro mês ali, né? A partir do dia 21 de abril, aí sim que o DP começa a entrar em jogo, né, Geni? É isso. Então, esse primeiro período, gente, é o fechamento, né? E aí, dali em diante, mês a mês. Então, 21 de abril a 20 de maio, 21 de maio a 20 de junho, e aí a gente tem sempre mês. É o mesmo fechamento que vocês fazem na folha,
Só que na hora de fazer a finalização ali, vai ter que olhar para esse período. Então, se a gente está falando em 21 de abril, Humberto, então quando eu fechar minha folha de abril, eu já preciso me preocupar com isso? Precisa. Nesse caso, né, de abril ali, a gente ainda tem um tempinho, né? Até pra... Tem esse tempinho a mais. Então, temos tempo hábil. Vocês Bastante. concordam comigo que temos tempo hábil? Quando a gente Tem. pensa em fechamento de folha, ai meu Deus, eu tenho que sair correndo, buscando. Quando a gente está lá no finalzinho de abril, a gente vai estar fechando a folha de abril. Mas não é nessa ainda que vai entrar, certo? Então, ali a gente tem tempo suficiente para se programar. Por isso que a gente trouxe 1º de maio aqui, como sendo a primeira competência com o desconto do crédito, né? Nesse meio tempo, Humberto, tem ali, os bancos vão habilitar os canais próprios, portabilidade. Isso também, se a gente olhar para as empresas, a empresa não tem que fazer nada. Nada. Nesse caso, é tudo em cima das TPS e com os bancos. Então, eles têm que se habilitar, fazer as conversões e depois eles vão fazer as liberações dos arquivos para serem importados no sistema já. O DP é a única coisa que ele precisa se preocupar. Depois do dia 21 de cada mês, começando no dia 21 de abril, né? Depois do dia 21 de cada mês, até o final do mês, 21 de abril, até o dia 30 de abril, 21 de maio, até o final de maio. Nesse período ali, é o período que ele tem que entrar no Emprega Brasil, Emprega Brasil, entrar no Emprega Brasil, fazer verificar se tem trabalhadores da sua empresa que tem empréstimos feitos, baixar o arquivo e importar esse arquivo na folha de pagamento e fazer o desconto, e aí a gente vai mostrando daqui para frente. Mas a empresa tem só esse período. Mas se o trabalhador for demitido ou pedir a conta, não importa o motivo do desligamento, no dia 29 de abril, o que eu faço? Ele tem empréstimo. Não faz nada, porque a folha que vai refletir o empréstimo do trabalhador seria só na folha de maio. Se ele já foi demitido em abril, não tem problema. Agora, se ele for demitido no dia 1º de maio, por isso que no calendário ali mostra 1º de maio, a primeira competência da folha. 1º de maio é dia feriado, né? Mas for dia 2 de maio. No 1º de maio. Dia do trabalhador. Mas dia 2 de maio. O trabalhador foi demitido no dia 2 de maio, pediu a conta no dia 2 de maio. Aí tu já teve tempo do dia 21 de abril para poder olhar e fazer o desconto da parcela, mensal, daquele mês da parcela do trabalhador. Aquele mês, a parcela daquele mês. Gente, não se preocupem. E o saldo que ficou? Gente, o saldo que ficou é problema dele com o banco. Né? A empresa tem que descontar a parcela do mês. Isso é muito... Isso é algo que, se isso ficar claro para vocês, já é uma preocupação a menos. Isso é uma mudançazinha de acordo com o empréstimo consignado que normalmente já tem hoje, né? Porque hoje, normalmente, o que tu faz? Tu desconta até o limite que tu consegue do empréstimo do trabalhador, né? Quando é o consignado que já tem hoje, né? Agora não, o e-consignado, o crédito do trabalhador, não. Você vai descontar apenas a parcela do mês, é apenas aquela parcela que ele teria, né, com o valor, se deu saldo, se conseguiu descontar, se não conseguiu descontar, desconta parcial, a gente vai mostrar isso aqui ainda. E ficou até mais fácil, né, porque antes precisava, né, as empresas que tinham convênio precisavam ir fazer essa conta ali no desligamento, de tentar quitar o máximo que desse. Avisar agora o banco, basta depois parcela mensal. Tinha que avisar o banco que, eu descontei tanto, falta descontar tanto, o resto tu se vira com o funcionário. Facilitou bastante, né, porque ele tem a responsabilidade de fazer do mês, então os próximos é a responsabilidade do colaborador procurar a instituição financeira e pagar as suas dívidas. É isso, perfeito. Então, vamos lá. Isso, né, falando desse calendário, eu acho que o mais importante é isso. Então, a primeira folha, competência, que a gente vai ter que se preocupar é a competência de maio. E aí eu coloquei 1º de maio, por quê? Porque rescisões lá do início você já tem que verificar. Mas você já vai ter em mãos o arquivo, porque o Emprega Brasil vai liberar ele a partir do dia 21, se é que tem algum empréstimo de fato contratado, né? Não é só fez simulação, recebeu proposta, é contratado, é ele assinado e já fechado lá com o banco, né? Tudo certinho. Então, o que o empregador tem que fazer? Eu tenho que ver com os meus empregados quem fez? Não, é olhar no Emprega Brasil. Tem arquivo lá para você importar na sua folha? Se sim, é o que você precisa. Se não, espera para o próximo mês. Tá Sabe bom? que uma coisa que eu gosto de falar para botar na minha cabeça quando eu falo competência maio é aquela competência maio que tu paga lá no iniciozinho de junho, até o dia 5 de junho. Competência, né? Onde teu pagamento do teu FGTS, que vai entrar esse crédito trabalhador, vai ser pago lá no dia 20 de junho. Então, a primeira guia de FGTS que pode entrar crédito do trabalhador, palavrinha difícil. Trava a língua.
a primeira competência que pode entrar isso na guia do FGTS é no pagamento da guia do dia 20, lá que vence no dia 20 de junho. Então temos ainda tempo. tem mais tempo ainda, né? O sistema tem tempo para se adaptar, vocês, clientes, têm tempo para poder absorver tudo isso, aprender, estudar, vai ter FAQ, vai ter vídeo na TVC, então consegue participar bastante aí. Muita pergunta de, se for afastado, se for demitido. Gente, já vai responder. Já vamos ter essa tela aqui. Vamos lá. Primeira coisa, tá, gente, que eu trouxe aqui até para como orientação para vocês e principalmente em relação a sistema. Para quem que essa opção de simular está habilitada, tá? Pela regra, pela lei, pela norma, basta ter vínculo ativo, não fala em tempo de vínculo, não fala em tipo de contrato, né? Ele fala em ter vínculo ativo e que seja CLT, tá? E aí também temos algumas categorias que a gente sabe que é elegível. Então, 101. O João já até tirou o 102 porque é determinado, né? Vamos esperar. O 104, que é doméstica. O 721, que é o trabalhador sem vínculo, mas que tenha FGTS, né? Sócio-diretor com FGTS, esses são elegíveis. Então, é categoria 101 empregado, tá ativo. Tem mais? Não pode já ter empréstimo consignado. Como é que o E-Social vai identificar isso? Como é que a carteira de trabalho digital vai identificar isso? Pela natureza 9254. Ter uma rubrica de desconto na última folha, que é a folha de fevereiro, e que essa rubrica tenha a natureza 9254. O que é essa natureza 9254? É atual, empréstimo consignado atual, não esse novo, é o atual. Tendo isso, não vai habilitar. Fora isso, tem que ter folha no mês 2. Ele não pode estar afastado, né? Ele tem que ter tido remuneração para que, com base nisso, ele calcule a margem para liberar ali uma parcela. Não teve remuneração, faltou o mês todo. Não vai habilitar. E também não pode estar afastado. Aí, gente, olhando para isso aqui, para essas questões, né? A gente pensa, não tem nada, não quero saber. O DP não quer saber se está habilitado, se não está habilitado, é problema do empregado. Vocês acham que é? Isso aqui, quem é que envia isso aqui para o E-Social? Quem é que pode ter mandado um erro para o E-Social? É tudo DP, né? Quem é que confere? Vamos supor ali que um afastado, vamos supor que o 2230 tá recusado no ambiente, né? E não teve o retorno do afastamento enviado ao E-Social. Esse funcionário aí já vai estar desabilitado para a carteira de trabalho. Uma verba com a classificação errada vai bloquear o empréstimo do funcionário, né? Esse da classificação errada, né? Da natureza errada, a gente viu, né, Humberto? Isso. A gente já viu casos reais que está errado. Tanto quando deveria estar bloqueado porque já tem empréstimo e não está porque a natureza estava errada, quanto está bloqueado, mas não tem empréstimo, mas é porque a categoria estava errada. Categoria não, né? A natureza. Isso. Né? Então, é muito cuidado, gente. Então, quem já tem empréstimo consignado... Tem que separar bem claro, né? O que é empréstimo consignado com o empréstimo que a empresa deu para o trabalhador. Não é o adiantamento, não é um vale. É consignado. Aquele que é feito lá o convênio com o banco e descontado na folha, tá? Esse atual. Eu falo atual, mas na verdade, né, o que a gente tinha até na sexta-feira. E aí, temos também o novo, que a gente vai falar depois, tá? Mas essas são as regras. Geni, eu tô tudo dentro disso aqui, tá tudo ok, e não habilitou. Por exemplo, a gente já viu que empregador pessoa física não está habilitando para os empregados. Gente, calma, já foi reportado para a DataPrev, eles estão avaliando, tá? Se tiver algum erro, alguma coisa na forma ali, nas regras, eles vão ajustar, vão liberar uma atualização e vai liberar, tá? Então, agora é o momento de esperar, né? Essa questão de ter vínculo ativo também, né? Os trabalhadores que iniciaram na empresa em fevereiro, eles têm vínculo ativo, mas eles ainda não têm uma remuneração, porque ainda não foi mandado a folha de pagamento de fevereiro até tem, né? Março. Março, perdão. Os trabalhadores que entraram em março na empresa, eles têm vínculo ativo, mas ainda não tem uma folha de pagamento, então não conseguem fazer ainda, porque não tem a folha de pagamento. Agora, quem entrou em fevereiro, esse sim, já tem a folha de pagamento, já tem um valor ali para poder... E vale lembrar também que isso tudo é por fechamento, né? Então, o próximo corte vai olhar para a folha de 3,25, vai olhar se estava afastado em 3,25, isso é mês a mês, né? Até porque pode ter aumento salarial, a margem dele pode aumentar, então tem que ser uma atualização mensal, ele pode se afastar, ele pode ser demitido, então isso aqui, gente, é com base no E-Social, mandou pro E-Social, ele vai... A importância, né, do E-Social aí de novo, gente.
É isso aí. Então, contrato de experiência, a gente já viu que contrato por prazo determinado habilita o FGTS, ou é consignado ali. Temporário, a gente viu que não, né? Que tem uma mensagem de temporário. Que não. Então, assim, vamos aguardar, né? Hoje, assim, certeza absoluta. Categoria 101, categoria 104, que é doméstico, e categoria 721, que é diretor não empregados com FGTS, habilita, tá? Agora, detalhes, outros a gente está indo atrás, a gente está buscando também, está reportando. Então, peçam calma para os trabalhadores também, né? Muito bem, então tá. Isso aqui é só em relação à habilitação. E aí nós vamos começar a falar das responsabilidades, tá? Então a gente trouxe assim, tirou lá da própria portaria, né? Tem 10. Eu tirei só aquilo que a gente de fato pode pensar assim, poxa, o sistema de folha entra em alguma questão nisso? E a primeira delas, gente, é consultar as informações sobre a existência de crédito consignado para os seus empregados e o valor da parcela a ser descontada no portal Emprega Brasil. E aí tem um exceto empregador doméstico, né? Então a gente tem um novo portal para consultar. A gente tem que buscar lá a informação e descontar todo mês, né? Então, todo mês ir lá e verificar se existe, né? Consultar a informação da existência desse crédito para ser descontado na minha folha. Isso é bem importante, né, Jenny, frisar que realmente é todo mês. Vamos pensar assim, um trabalhador vai lá e pega o empréstimo para descontar em 10 parcelas de R$1.000. Ah, busquei o primeiro mês, eu posso automaticamente botar as 10 parcelas no sistema? Não dá, porque o trabalhador ele pode renegociar a dívida com o banco, ele pode trocar o valor, ele pode aumentar, deixou de pagar um mês, ou pagou menos um mês, no outro mês pode vir a maior. Então, não dá para ser desse jeito. Tem que ser todos os meses para cada trabalhador que tiver empréstimo consignado, baixar o arquivo novamente, que vai atualizar o desconto de cada mês. Isso é bem importante frisar, então, sim, né? Virou uma nova rotina, né? É uma nova rotina de entrar no Emprega Brasil lá e fazer a baixa do arquivo para poder importar no sistema. Ô, gente, eu trouxe aqui Emprega Brasil, porque é o que está na portaria. E alguém já perguntou, mas não é no DET? Qual que é a diferença? Conta aqui pra gente, alguém de vocês, qual que é a diferença do DET para o Emprega Brasil? O DET, ele é uma caixa postal, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é a definição. Tem um nome, né? Ele é o domicílio eletrônico trabalhista. Para que ele vai servir nessa nova modalidade, né? Ele vai te notificar. Olha, empresa, você tem funcionários que contrataram um empréstimo. Agora, quem vai te dar a informação daquele empréstimo, o valor da parcela, a competência inicial, a competência final, vai ser o portal Emprega Brasil. Então, o DET vai te notificar, ó, tô te avisando que você tem que entrar lá no portal do Emprega Brasil. Então, é para isso aí é que entra o DET, é uma notificação, uma caixa de mensagens. Perfeito. E não, a gente não consegue acessar o DET por dentro do Emprega Brasil, que tem gente perguntando aí. Não. Humberto, aí a gente tem esse portal Emprega Brasil. Link tá aí, tá, gente? serviços.mte.gov.br/empregador. E a gente tem uma questão bem importante, né? Quando a gente pensa em sistema, né, Humberto? Acesso é via Gov ou certificado digital e não existe procuração. Exatamente, isso gera a dificuldade da gente já pensar em automatizar alguma coisa, então, porque já tem um complicador bem grande, que é essa questão de não ter procuração, né? Então, tipo, acesso por Gov, a gente já tem o problema com as autenticações, que eles costumam já bloquear, e mesmo que a gente quebre essa parte da robotização para acessar, ainda tem esse outro problema das procurações que não é que nem o E-Social, por exemplo. E aí a gente tem lá dentro uma figura de colaborador, que a DataPrev insiste em me dizer que aquilo é procuração. Quem pode falar sobre isso? Na verdade, essa questão do colaborador é que seria, né? A empresa, vamos supor que a empresa final não quer dar o certificado dela para o escritório de contabilidade. Ela pode, o escritório de contabilidade pode eleger um trabalhador, um funcionário lá e fazer esse vínculo com esse CPF desse trabalhador. Então, ele vai ter acesso aos dados da empresa, apenas os dados da empresa, mesmo sem ter o certificado da empresa. Porque se torna uma problemática, né? Aí, se a gente for parar para pensar... Quando pensa em escritório de contabilidade, né, Letícia? Isso. Fala pra gente sobre isso. Quando a gente pensa no escritório de contabilidade, é que, por exemplo, se eu hoje sou funcionária de um escritório e eu tenho, né, eu sou a colaboradora ali, que tenho essa procuração para o meu cliente, e eu entro de férias, ou no dia ali no período entre o dia 21 e o dia 25, onde o portal do empregador vai liberar o arquivo, e eu faltei, tô de férias, e aí, quem vai entrar
no portal do empregador, porque é com a minha senha, é o meu Gov. Então, assim, o trabalhador ali do escritório, né? Senão, ou ele vai ter que, essa senha vai ter que ficar com todo mundo, que eu acho, né, que não é viável. Impossível. Impossível, né? Porque a senha do Gov é ali toda a vida ali daquele funcionário. Então, assim, realmente não existe procuração para esse caso. Isso gera uma falha de segurança também na questão se a pessoa sai da empresa. Ela sai do escritório e tem acesso a todas as empresas do escritório. Então, eu vou dizer para vocês, eu tentei convencer a DataPrev que isso não é procuração, né? Porque a gente sabe que não é, né, gente? É um cadastro de um colaborador. O nome já diz, né? Poderia ser usado? Poderia, mas não vai atender. A gente já sabe que não atende nossos clientes, não é dessa forma, né? A gente trabalha por procuração, com procuração, mas infelizmente o portal Emprega Brasil não tem acesso por procuração, tá? O que a gente tem, né, a previsão de ter para julho é um web service. E aí a gente ainda não sabe se esse web service vai conseguir buscar sem certificado, procuração com certeza não, né? Mas se a gente vai também ter que ter a procuração do cliente. Não sabemos ainda, mas ter um web service já ajuda bastante, né? Principalmente quando a gente pensa em robotizar, Humberto aqui pode falar bem sobre isso, que um web service ajuda nesse sentido. Isso, facilita, né? Muito, né? Porque o web service é a comunicação direta. Você manda um pedido e vem a resposta. Se for por robotização, sempre empaca na questão dos acessos. Falha de segurança, bloqueia, coloca captcha, para de funcionar. Então, o WS não tem esse tipo de bloqueio. Então, ele é direto, então muito melhor para nós, para quem usa, para todo mundo. Para quem não sabe, né, o web service é como funciona ali o ambiente de transmissão da social, né? Aquilo Isso. Ali é um web service, a gente manda os eventos e o social retorna, isso é assim, é papum, bem rápido, né? Isso a gente quer né, solicita muito para todos os órgãos, mas infelizmente nem todos é possível. Mas nesse aqui, eu acho que para julho, então assim, a gente vai ter maio, junho, julho, talvez 3 meses ali tendo que acessar. A gente está pensando sim, em alguma forma de automatizar, né? Vamos falar sobre isso também. Só antes de vocês falarem sobre isso, vamos mostrar aqui. Então, essa é a tela, né? A tela inicial do Emprega Brasil. Ali onde eu faço a igualdade salarial, onde eu tiro o relatório, né, o relatório da RAIS, o recibo da RAIS, CAGED. Talvez vocês ainda não conheçam, mas anotem aí, serviços, sem o cedilha, .mte.gov.br/empregador, tá? Tem que colocar o /empregador, senão ele vai entrar no portal ali como se fosse empregado. Então, /empregador. Aí você entra com Gov ou com certificado digital aí da empresa. Faça um teste aí com o, né, certificado do escritório de vocês, enfim, de algum certificado que vocês tenham, e vocês vão conseguir ver, né? Uma observação, Geni. Tem que estar vinculado no CNPJ. Tem o Gov, vinculação no Gov, muito importante. Sempre que o certificado é renovado, inclusive tem que renovar essa vinculação. Existe uma vinculação no Gov. Por exemplo, vocês entraram no portal, né? Só aparece ali a pessoa física. Se eu entrar com o meu CNPJ, vai aparecer ali, Geni, né? Pessoa física. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no meu Gov primeiro, eu, Geni, no meu Gov, e lá e tem a opção de vincular CNPJs. Vincular é CNPJs mesmo que fala, né? E tem lá e vai aparecer o CNPJ, eu só clico para vincular. Fico pensando que desnecessário isso, mas enfim, precisa fazer. E cada vez que renova, tem que fazer de novo. E aí, sim, eu saio de novo desse portal. Quando eu entrar, aparece os dois, pessoa física e a jurídica. Se tem mais de uma empresa jurídica que eu sou responsável, vai aparecer todas elas lá. Escolho e entro, tá? CNPJ raiz, não é por estabelecimento. E, gente, essa tela aqui, né, é a tela que vocês vão ter acesso lá. Vai ter CAGED, vai ter igualdade salarial, vocês conseguem ver, né? Uhum. E apoio financeiro aqui, para quem é, né, do Rio Grande do Sul, para quem tinha ali a calamidade, e vai ter um novo menu que para vocês não aparece ainda, mas teremos lá crédito trabalhador, tá? Vai ter um íconezinho ali, crédito trabalhador. Não tem muito o que fazer aqui dentro, é realmente baixar o arquivo caso você tenha sido notificado. E aí na tela seguinte, a gente consegue justamente ver o que tem. Temos consulta do calendário, temos arquivo do empréstimo, temos consulta do contrato do empréstimo. O que a gente quer? A gente quer o arquivo de empréstimo. A gente quer baixar esse arquivo para poder importar no sistema de folha, tá? O link, vou repetir o link, tá, Viviane? Viviane. Repete aí, Viviane, para Viviane. Servicos, eu vou ter que voltar ali, Geni, porque eu não sei de cabeça. Servicos, né, que é serviço sem cedilha, .mte.gov.br/empregador. Tá ali no material, ali na tela ali agora para vocês, tá? O acesso à página da internet. Perfeito, anotem aí, gente. Depois vocês, na comunidade de avisos da SCI vai ser enviado o material.
Quem é cliente também tem pela área do cliente e tem link, tá? Que no próprio material você só basta clicar e ele vai abrir. Mas também não tá difícil, não. Serviços sem o cedilha.mte.gov.br/empregador, tá? E aí eu clico no íconezinho de arquivos de empréstimos e eu estou na tela, dentro da tela do arquivo de empréstimos. Eu vou fazer o quê? Eu vou consultar uma competência. Vou fazer um teste aí, tá? Prova ao vivo aqui. Qual é a primeira competência que vocês vão fazer a consulta aí no Emprega Brasil, que é a primeira que pode ter algum desconto do crédito trabalhador? Respondam para mim. Quero ver esse chat bombando aqui. Vamos ver quem vai acertar. Não tem docinho de Natal, né? Porque não estamos no Natal. Quem sabe vem aí um coelhinho da Páscoa, alguma coisa, mas eu quero ver aí, ó. Nina falando, que é maio. Vamos ver. Vamos deixar rodando aí. Viviane respondeu. Um monte de gente respondendo aqui. Tem alguns falando abril. Quem falou abril? Quero pegar aqui. Cida. Lumine Contabilidade, não é abril, gente, é maio. Anotem isso. Quando vocês começarem, na verdade não é quando começar o fechamento de maio, né? Quando for feriado do Dia do Trabalhador, no dia seguinte que vocês voltarem para o escritório de vocês têm que se atentar a isso. Se não fizeram até então, no dia 2 vocês façam. Verifiquem se tem alguma notificação no DET e acesse o Emprega Brasil para baixar o arquivo. Por quê? Porque pode ser que dali em diante já tenha um empregado demitido, do dia 2 de maio em diante, que vai ter algum empréstimo para ser descontado na rescisão. Somente na parcela da rescisão. Ah, mas o valor não permite. Já chegamos no valor, calma aí. Mas aqui é importante isso aqui. Gente, como é que a gente faz para frisar para esse povo? Fala vocês aí, repete. Vamos a outra pessoa. Vamos lá. Maio, repete gente. outra pessoa. É porque você tem ali, junho, né? Vamos pensar que você tem um tempo hábil. Então, vai fechar ali no dia 20 de abril. Imagina você ter que lançar esses empréstimos na folha de abril, gente. Você ia ter 10 dias. Tem gente ponto, fechando, né? A gente fecha a folha antes. Não tem. Dia 15 já tem gente fechando folha. Não é quase que nem a gente fazia a folha ponto ali, que as pessoas fazem, tá? Do dia 25 até o dia 20, né? Tipo, do dia 26 até o dia 25. É a mesma coisa. Então, do dia 21 de abril, então, o fechamento do empréstimo consignado são os contratos firmados até o dia 20 de abril. Do dia 21 de abril em diante, você já consegue fazer. Você não tá vendo, né, Vivi? Mas ó, a Valéria, aqui, ó. Coloquei na tela aqui, ó. Associa que é o mês do trabalhador. É isso. Crédito trabalhador, mês do trabalhador, dia do trabalhador. É isso. Presente. Tem alguma coisa a ver. Pronto. Aí chegou nessa tela aqui, o que vai fazer? Tem os trabalhadores aqui, os valores da parcela certinho. O que tem que se fazer aqui? Tem ali em cima, ó, para baixar os arquivos, CSV, XLSX ou JSON. E qual é o que a gente vai importar, Humberto? Fala pra gente. O único vai importar qual? Os 3. Pode escolher qual achar melhor, qual gostar de clicar, qual com o nome e o novo forma visual? Sugestiva. Também. E os o 3 visual? Arquivos. Também. Ele vai ler os 3 arquivos. Você precisa importar só um, tá, gente? Importe apenas um. A importação é apenas de um, né? Pode baixar qual quiser, mas um só. E um por competência, né? Assim, o XLSX, ele é um pouco mais fácil visualizar. Tu consegue abrir ele no Excel ali, né? Ou outra plataforma de página de tipo de Word, de Excel, né? Não sei outra palavra que fala, mas em planilha, isso, Humberto, obrigada. Tu consegue visualizar de uma forma mais fácil, mas o sistema DSI não está importando de qualquer um. Então, assim, eu quero ver se o sistema importou corretamente o valor. É mais fácil. O XLX, que daí já vem numa estrutura de planilha, fica muito mais fácil de conseguir identificar. Mas os sistemas, ele vai conseguir ler no sistema também. Qualquer um deles, né? Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui o... Acho que não. Vamos tentar. Acho que consigo. Vamos ver. O pessoal está pedindo o link. Vou colocar. Não é fácil digitar aqui não, gente. E um detalhe, já aproveitando enquanto a gente digita, a gente vai estar desenvolvendo essa parte da importação, tá? Então não vão procurar no sistema que não tem ainda menu para isso. A gente vai desenvolver. Nem se tivesse também, gente, vocês não iam conseguir usar, porque é só competência maio. Então, assim, nós temos, vamos pensar assim, nós temos até o final de abril, até ali o dia 18 de abril, antes do feriadão, porque tem o feriadão de Páscoa ali, né? Até o dia 18 de abril, os sistemas têm para se adaptarem
a essa importação, a fazer o cálculo, a tudo mais. Então, a gente está trabalhando nisso aí nesse momento, estamos lá com a equipe toda lá trabalhando nessa importação de arquivo, no lançamento desse empréstimo para o cálculo, na forma de descontar, todos esses controles. Então, a gente está implementando. Temos tempo ainda, então fiquem tranquilos. Não adianta ir lá no suporte agora, mas cadê a importação? Não tem ainda, vai ter. Até o dia 18 de abril deve ser a inversão dos sistemas, aí atualizar o sistema e conseguir fazer a importação desses arquivos para a folha de maio. Né? Não vou conseguir atualizar dia 18, pode atualizar dia 19, pode atualizar dia 29 de abril, dia 2 de maio. Tem tempo. Tem tempo. O tempo realmente ficou perfeito assim, né? Melhor só se fosse depois ainda, mas aí tem muitos juros. Mas o antes não tinha que ter, não tinha como, né? Como a Letícia falou. Ó, a Nina dizendo aí que a SCI é massa. Ela é nossa cliente, ela é daquelas que o auditor piscou, gente, ela já tá toda nervosa, já tá preocupada, tá preocupada já em resolver, é isso aí. Gente, agora não adianta acessar, né, esse menu não tá para vocês, mas a gente já mostrou aqui a tela de como vai ser, mas é simples, tá? Baixou ali o arquivo, qualquer um deles nosso sistema importa, né, vai importar. A gente ainda vai ver, de alguma forma, automatizar isso também, né, se o portal nos permitir. Mas tem toda essa questão aí do certificado também, que hoje o que a gente tem de certificado no sistema é o certificado de procuração. Então, ele não vai valer ali, né, para o Emprega Brasil. Então, tudo isso é questões que a gente tem que analisar. O que a gente quer mesmo é o Web Service, tá? O Web Service resolve isso e aí a gente não precisa se preocupar. A comunicação é limpa, não tem problema de captcha, não tem problema, é a navegação, a gente pede eles e devolve a resposta, devolve o simples e objetiva. Manda uma pergunta, recebe a resposta e acabou. Pronto. Não tem navegação, não tem login, não tem autenticação, que é o que complica sempre as nossas navegações. Não tem fora de horário comercial. Isso, exatamente. Vê aí quem quer responder essa pergunta aqui da Carla. A importação para aquele colaborador que fez o empréstimo deverá ser feita, exemplo, parcelou em 10 vezes, terei que importar 10 meses seguidos? Sim. Ô, Carla, na verdade, assim, ó, todo mês você vai baixar. E aí você tem que ver o que vem de parcela lá. Pode vir dele, pode vir de outros, né? Então, pode deixar de vender, você já quitou com o banco. Vai que ele quitou direto no banco, exatamente. Isso. Pode vir dele um refinanciamento, ou seja, o mesmo contrato agora com mais parcelas, com valor diferente. Isso, então por segurança, sim, todos os meses vão importar, porque o valor pode mudar e é o banco que vai disponibilizar o valor que ele está cobrando dessa parcela. Então, sim, tem que importar todo mês para garantir que o valor seja exatamente o que o banco está querendo receber, né? No futuro pode vir até o dele em outro banco, né? Exatamente. Porque ele vai poder no futuro, ali, depois de junho, ele vai poder fazer uma portabilidade. Muda o número do contrato. Isso. Muito bem lembrado, Letícia. Muito bem lembrado. É isso, gente. Então, nós da SCI, para garantir, nós não vamos controlar parcela, né? A gente vai ter ali a parcela mês inicial, mês final, vamos. Mas isso é meramente, sabe para quê? Para colocar lá parcela 1 de 20, 2 de 20, 3 de 20. Agora, mês a mês a gente vai olhar. A gente não vai ter um controle de início e já ir dali para frente, tá? A gente vai todo mês buscar e só vai descontar o que tiver no arquivo. É isso aí. Aí que nem assim, a gente falou, vai ter lá na folha de pagamento do trabalhador 2 de 20, 3 de 20, 4 de 20, aí chegou no 5, o cara faz um renegociamento lá das dívidas, muda para 15 parcelas com um valor diferente. Vai começar de novo, 1 de 15, isso. 2 de 15. Isso a gente vai tirando conforme os arquivos que forem baixando do trabalhador. Então, por isso que tem que ser feito todos os meses. Não é lançar no sistema e descontar 10 meses. E a gente ainda vai chegar nessa parte, mas é tão importante porque também não vai... Pagou o valor errado lá na guia, também não vai dar para retificar, mas vamos chegar lá ainda. Fica aí, gente, que tem muita coisa ainda, tá? Fiquem aí, a gente tá só começando. Débora, obrigada, tá? Obrigada aí pelo teu depoimento ali, pelo teu comentário. Muito bom, é muito bom saber disso e realmente a gente... tenta, né, de alguma forma. No coração, gente, esses comentários. Verdade. A gente ainda vai responder mais perguntas, mas vamos lá. Então tá, Emprega Brasil, dominado, né? A gente lá a partir do dia 21, o sistema vai estar prontinho, buscar, né? De alguma forma, vamos ver se vai buscar, se vocês trazem, a gente importa, mas importar sem problema. E dali, gente, dali em diante, depois de importar, é tudo automático. Querem ver? Vamos lá, vamos para o próximo. Próximo passo que eu trouxe aqui para vocês: efetuar os descontos autorizados pelo empregado na folha de pagamento, inclusive sobre verbas rescisórias, no limite de 35% da remuneração.
Então, vamos lá. Como Busquei, assim empréstimo autorizado pelo empregado? Ele tem que autorizar o RH a descontar na folha dele? Pois é, gente. Então, tudo começou lá na carteira de trabalho digital, né? Ele foi lá, ele fez o pedido, ele fez, né? Os bancos não entraram em contato aleatório. Ele fez a simulação, ele recebeu a proposta, ele contratou. Nesse momento, ele já autorizou, tá? O que aconteceu depois disso? Veio a notificação no DET, vamos acompanhar aqui. Veio a notificação no DET, eu como empregador, ou eu como departamento pessoal daquela empresa, fui no Emprega Brasil, busquei o arquivo. Pronto. Isso para a primeira folha de maio. Maio, não esqueçam, tá? Muito bem, estou com o arquivo. Agora, gente, agora eu preciso efetuar esse desconto, tá? Antes da gente falar aqui da remuneração disponível, e aí, como é que a gente está pretendendo trazer isso para dentro do nosso sistema ali depois que importei? A gente está pretendendo fazer uma validação ali, né? Porque já que só pode ser descontado o limite de 35% da remuneração disponível, né? O que é isso? A remuneração disponível, o que é? É o salário ali bruto dele, menos INSS, menos imposto de renda, menos a pensão alimentícia, e aí o que sobrou disso, 35% que ele pode ter o desconto. A gente vai mostrar mais para frente ali os exemplos, mas basicamente no sistema a gente vai fazer esse controle. Então, você importou o seu arquivo, tem a parcelinha ali, mas o sistema identificou que na hora do cálculo aquela parcela está acima dos 35% disponíveis, a gente vai trazer no cálculo somente o limite ali dos 35% da remuneração disponível. Então, a gente vai fazer esse controle aí automático. Mais um porquê de importar todo mês, porque se passou do limite, a gente vai descontar menos, possivelmente no mês que vem vai ter que vir mais valor, dependendo da negociação com o banco, né? Isso, mas não que eu tenha que acumular isso de alto, né? Eu como empregador, tenho que acumular. Não. Tem que esperar para ver o que vai vir lá do arquivo. Mas o mais importante, ainda antes de pensar nesse crédito disponível, né, é aquela questão ali da frase ali que dizia que o desconto autorizado pelo empregador. A gente sabe que o fato dele ter feito tudo isso na carteira de trabalho digital, ele já está autorizando o desconto. Então, não precisa o trabalhador autorizar a empresa por mais algum meio, por mais alguma comunicação. Apareceu no Emprega Brasil lá o valor do desconto do trabalhador, esse já é o valor, já está autorizado. Pensem nisso, já está autorizado, é só descontar na folha e seguir daqui para frente. Tipo, na CTPS, a gente sempre está logado quando a gente vai fazer a contratação. Então, tu tá logado, é óbvio que tu já vai, é uma assinatura mais pelo GovBR, então, tipo, tá certinho já e o também, processo. né, não peguem essa responsabilidade ali, por exemplo, o funcionário foi reclamar que esse empréstimo não foi ele que fez, não foi ele que autorizou, por algum motivo roubaram o telefone dele, ou sei lá, né? Ele tem um canal exclusivo lá que foi disponibilizado lá nas portarias, acho que é consumidor.gov, alguma coisa assim, que ele vai poder fazer a reclamação dele lá, caso ele não concorde com aquele empréstimo. Então, isso também não é responsabilidade da empresa, tá? A responsabilidade da empresa é descontar se tiver lá o valor informado no portal do Emprega. Vanessa, a Vanessa está dizendo assim, então as parcelas não serão todas iguais? Teoricamente, sim, mas não dá para a gente garantir, né? Se não for descontado, o que vai acontecer com aquela diferença? Então, vai depender do banco, né? Isso aí já não é mais a empresa. A empresa precisa todo mês olhar e descontar, tá bom? Isso é importante. Beleza, aí eu trouxe aqui para a tela, então, a questão da remuneração disponível. E tá fácil, gente. Ficou claro na norma. Ela tá dizendo para a gente que pega-se a base do INSS, desconta-se o valor descontado do INSS, o valor do imposto de renda e da pensão alimentícia. Tá simples. Ele fala em soma, né? Considera a remuneração disponível, somatório das rubricas com vencimento, rubricas de vencimento com incidência de INSS, subtrai as rubricas de desconto com incidência de INSS, ou seja, aqui a gente tem o resultado, a nossa base de cálculo do INSS. Dali eu vou descontar o INSS de segurados, que é a parte do empregado, vou descontar imposto de renda caso tenha retido e vou descontar descontos compulsórios, que são pensão alimentícia ou alguma outra verba judicial, né, que principalmente vai ser pensão alimentícia. Achei o resultado disso? Eu aplico 35%. Desse valor, eu aplico 35%. Esse é o valor máximo da minha parcela, que eu posso descontar. Geni, mas veio mais do Emprega Brasil. Já vamos te dizer o que fazer então. Mas aqui é importante entender esse cálculo, tá? Como eu chego nessa remuneração disponível
e como eu calculo 35% disso, tá? Isso é o mais importante agora. Para facilitar, né? O sistema ele vai fazer essa conta. Na verdade, na hora que a gente importar o arquivo do Prega Brasil dentro do sistema, que veio lá um valor de parcela, o sistema guardou esse valor de parcela, ele vai fazer o cálculo da folha de pagamento. Quando ele for fazer o cálculo da folha de pagamento, o sistema ele vai olhar, tá, aquela parcela tá dentro desses 35%? Tá. Vai lá e vai descontar. Ah, não, a parcela ficou maior. O sistema automaticamente já vai lançar somente os 35% da verba da folha. Então, vai ficar bem fácil. O sistema já vai te ajudar nesse sentido aí. Ó, gente, só registrando que a Nayara, né? Nayara Lima tá aí no chat, ela é aqui da SCI, da nossa equipe, então ela tá ajudando também. Obrigada, Nayara. Tá ajudando a responder o pessoal. Gente, uma observação que tem na portaria é que para apuração dessa remuneração disponível, não serão considerados descontos voluntários autorizados pelo empregado. Isso é importante. Estamos falando de plano de saúde, estamos falando de compras na empresa, loja, né? Compras ali, farmácia, seguro de vida, dentista, enfim, vários outros descontos ali não estão sendo considerados, tá? Então, para achar a remuneração disponível, eu vou usar apenas a base de INSS, menos o valor do INSS, menos o valor do IR, menos a pensão alimentícia. Achei essa base? Aplico 35%. Fala para mim se não está fácil. E aí, por isso também, o sistema consegue fazer isso de forma fácil para vocês ter esse controle de forma automática. Então, a gente vai importar lá a parcela do Emprega Brasil, vai fazer esse cálculo na folha e vai verificar se tudo pode ser descontado. Pode? Beleza, gente. Descontou a parcela total. Tem outros descontos? Insere lá os outros descontos e pronto, terminou a tua folha, tá? Isso falando ali em poder descontar o total. A gente já vai ver quando é parcial, tá bom? Então, até aqui, entendido, né? Aqui, então, o sistema ele vai automatizar esses 35%, tá bom? Aí vou alisar aqui a Michele. Então, se o valor da parcela for superior ao valor do arquivo, o sistema vai fazer o desconto do valor autorizado e essa informação já vai para a instituição bancária? Exatamente. Fiz a importação. Calculei. Posso descontar tudo. Descontei. Agora vem os passos seguintes, tá? Mas ela já está se antecipando. Mas é isso. A empresa descontou, repassou, chegou na instituição, o débito é baixado, tá? Então, esse é o fluxo natural aqui. Tem detalhes no meio, tem questão de não ter né, o limite ali para descontar, enfim, tem outras questões que a gente vai falar já. Mas até aqui, tá claro? Ficou tranquilo? Sim, perfeito. Então tá bom. A parte mais complexa desse processo todo é conseguir ver o DET e baixar o arquivo. O resto, basicamente, tá... O sistema vai te ajudar, né? Isso. Se a gente conseguir buscar o arquivo... Perfeito, aí não Nossa. precisa... Aí a preocupação passou. Por isso que a gente está insistindo tanto no web service lá, tá? Pode acontecer do empregado ficar com a folha negativa? Pode, dependendo dos descontos que ele tem, pode. Mas o consignado é o primeiro desconto depois das bases legais, dos descontos legais. INSS, IR, pensão, consignado. Depois vem o resto. Isso aí. Sei que vocês não vão gostar que eu falei isso, mas é isso. Aí Bora. se vai dar estouro, fica estouro, vai pagar o empréstimo daquele valor dos 35% e é isso aí. Vamos adiante então aqui. Aqui eu trouxe um exemplo. Quem ainda não entendeu bem, trouxe o exemplo aqui para facilitar, tá bom? Salário 5 mil, faltas R$200. Nesse mês aqui ele tem faltas. Ele teve pensão alimentícia, ele teve desconto plano de saúde, ele teve INSS e teve IR, tá? Trouxe tudo possível aqui que tem aqui. Então, eu pego o salário menos as faltas, porque se eu penso em base de INSS, né, eu tenho que abater as faltas, porque ela é um desconto com base, eu tenho 4.800. Vou abater a pensão, R$700, vou abater o INSS, vou abater o IR. E o plano de saúde? Deixa lá. Para a remuneração disponível, eu não somo ele. Eu achei 3.250 de remuneração disponível. O que eu faço com isso agora? Desse valor, eu aplico 35%. Então, nesse exemplo aqui, a parcela máxima a ser descontada do crédito do trabalhador naquela competência aqui é 1.137,50. Se a parcela do trabalhador for menor que isso, ok, desconto o valor da parcela. Se for maior que isso, a gente vai ver ali como é que faz, o que eu desconto apenas, né? Depois tem um exemplo exatamente igual esse aqui, com uma parcela sendo maior, para a gente entender o que vai ser feito daí, né? Mas nesse exemplo aqui, 1.137. Consegui descontar, né? A minha parcela que veio lá é R$1.000. Vou descontar R$1.000, porque ele está dentro do limite aqui da parcela máxima, tá? Pronto, descontei. E aí sim, pensa em descontar o plano de saúde que
Boa. Ficou ali Porque ainda pra tem trás. 65% ali, Sim. né? Ali até então eu tinha, claro, exatamente, pode ser mais de 65 dependendo do valor, mas ainda teria aqui uma boa parte. Então, gente, para ficar negativo não é tão fácil assim, mas a gente sabe que tem realidades diferentes, né? Mas eu acho que aí também já cabe aqui abrir um parênteses e dizer para orientar os empregados sobre isso, né, gente? A gente tem que falar para as empresas, nesse momento, que elas precisam orientar. Tá muito fácil pegar o celular, simular, fazer um empréstimo, né? Tá parecendo muito fácil. Então, cadê a responsabilidade, né? Social nisso aí, econômica. Então, assim, a gente tem que ter também essa questão. A gente tem que pensar no adiantamento que a gente faz lá no dia 15, dia 20. Então, tudo isso né, questão financeira mesmo, né? É a saúde financeira do Lembrar empregado. que é um empréstimo, né? É um Ele empréstimo. precisa Não ser é pago, ele o tem crédito juros. parece linda a palavra crédito é. do trabalhador, mas tá é tão um fácil empréstimo. conseguir ele, né? E tem que levar em consideração todo o resto. Então, tipo, isso que a gente falou, farmácia, enfim, tudo que pode ter de extra, se a pessoa gasta muito, pega um empréstimo que vai descontar 1.100 e poucos no mês aí nesse exemplo, para zerar, tá bem E fácil. tem que tomar cuidado, né? Porque as taxas de juros, a gente viu algumas simulações que nem sempre são as melhores. A gente viu alguns que a gente simulou pelo crédito trabalhador o valor e fez no banco privado que tu já tens o mesmo valor e a taxa de juros no banco privado foi um pouco melhor. Então, tem que avaliar tudo isso. É um empréstimo, a gente tem que falar para o trabalhador que isso aqui, que nem a Letícia falou, tem que ser pago, Exato. tem juros se não pagar, e os juros são altos de empréstimo. Então, é um empréstimo que tem que caber no orçamento do trabalhador. Essa é a orientação que a gente tem que passar para os trabalhadores agora, né? E é uma coisa que a empresa tem que sim se preocupar um pouco com isso e pelo menos passar a informação, porque o trabalhador normalmente tá muito fácil conseguir o crédito, né? Então... ele vai olhar só para a parcela, né? O valor final é complicado. Bom, mas, gente, aí eu tenho esse exemplo aqui de, né, salário, faltas e tal. E se esse mês aqui fosse a minha rescisão? Eu não teria salário, eu já mudaria ali as verbas, né, rescisórias. Como é que ficaria isso? Em cima das verbas rescisórias que incidem INSS, também abater os descontos legais ali de imposto de renda, de INSS, pensão, enfim, e os 35% disponíveis disso ia bater a parcela mensal. Então não queiram quitar o empréstimo inteiro do funcionário, basta a parcela mensal. Tá, eu posso somar então o aviso prévio indenizado do trabalhador na minha soma aí? Então essa pergunta até estão dizendo, então eu diminuo as faltas, tal. Gente, a pergunta da Vivian e nessa aqui cabe também. Base de INSS. Aviso prévio indenizado. Respondam para mim aí vocês no chat. Aviso prévio indenizado incide no INSS hoje? Coloquem aí. Férias indenizadas, tudo que é férias também proporcionais, que está no cálculo da rescisão, incide no INSS? Isso, e quando... Isso, não incide, né? Sim, não incide, exatamente. Então, eu não vou somar. Eu não vou considerar para minha remuneração disponível. Eu vou considerar o que é base de INSS. Gente, é olhar... Pensa que vocês estão olhando para o recibo de salário sem empréstimo e estão olhando ali lá no rodapé, não tem? Base do INSS. Essa é a base. Pega o valor. Base nisso vezes 30%. Pega esse valor, só diminui o INSS, diminui o IR se tiver. Então, assim, o trabalhador que for demitido lá no dia 2 de maio e contratou empréstimo consignado, muito que provável que nessa rescisão tu não vais conseguir descontar a parcela total do empréstimo dele, porque ele tem muito pouco de salário. Vai ter lá 2 dias de salário, vai ter um pouco de 13º, que também tem base de INSS, né? Vai descontar o INSS, se tiver IR, desconto IR, e aí vai ter ali o valor, 35%. Esse é o valor que tu pode descontar. Então, se a parcela é de R$1.000, mas só sobrou ali, sei lá, R$500, tu vai descontar só R$500 dele. Perfeito. Eu falei, pega a base, desconta INSS, IR e pensão, né? Falei isso. 35%, depois que aplica o 35%. Perfeito. É isso. Muito bem. Então, já sabemos aí em relação ao desconto da parcela. Descontei total? Perfeito, gente. O que eu tenho que fazer depois? Prestar essa informação desse desconto que eu acabei de fazer. Vamos pegar o nosso exemplo ali, R$1.000, porque é permitido pelo cálculo que a gente tinha. Informar esse desconto desse crédito nos eventos de remuneração de social, no 1.200 e no 2299. Meu evento de folha, meu evento de desligamento. Como é que eu faço isso no sistema? Sistema, né, trazendo ali da importação do arquivo, a gente já tem a verba, inclusive, aí vocês já conseguem, né, no único também, né, no VEPRA, aí vocês já conseguem, a verba padrão é a 533, aí para os clientes que não tinham essa verba utilizada. Para quem já tinha a 533 em uso, tem alguma outra aí que estava disponível que a gente tornou ela como
do e-consignado no sistema, ainda está com o nome e-consignado, ainda não trocamos para crédito do trabalhador, mas vamos trocar. E aí, essa verba é que vai ser lançada. Então, essa verba tem a natureza da rubrica 9253, que é por ela e pela incidência do FGTS, que vão ter ali esse vínculo ali do e-consignado. Então, através dela, a gente vai mandar no 1.200 ou no 2299, com a informação do banco, com a informação do contrato, que é muito importante. Por isso, a importação do arquivo também é importante, porque essa importação traz o código da instituição financeira, o código do contrato, o valor da parcela. Então, isso tudo vai ser enviado no 1.200, junto com a verba do e-consignado. Ô, Letícia, não pode errar nesse número de contrato, hein? Não pode, porque se pagar errado... Não vai conseguir fazer o vínculo, né? O banco não vai conseguir achar o valor que está recebendo dele, né? Que a empresa está pagando. Por isso, deixar que ele digite não é uma opção. Não é opção. Para o sistema, a gente não vai deixar que ele digite. Vai ter que ser... Tudo que for do crédito do trabalhador vai ter que ser importado via arquivo. O detalhe mais importante é quando tu baixar o arquivo, não mudem o nome do arquivo. Isso. Porque é através do nome do arquivo que a gente sabe de qual competência aquele arquivo pertence. Então, mas eu quero botar o nome da empresa que eu conheço, eu quero mudar. Não mudem o nome do arquivo. Baixou o arquivo, importa o mesmo arquivo que baixou para o sistema. Se tiver um nome diferente, ele não vai nem conseguir importar, tá? E hoje também a gente não sabe se o FGTS digital vai validar o número do contrato, se ele não vai ler. Então, pode ser, né? Então, a gente não tem como abrir, assim, permitir que mudem o número do contrato, que lancem manualmente, porque se tiver qualquer erro ali, a gente não sabe se o FGTS vai barrar. Pode ser que aconteça, pode ser que nem entre lá, nem sensibilize o FGTS digital, mas pode ser que entre no FGTS digital e aí você vai pagar a parcela para um contrato inexistente. Então, é melhor a gente evitar o erro, né? Não mudar o nome, como a Vivi falou, não abrir o arquivo e editar para qualquer coisa, mudar a formatação, baixa e importa. Não encosta nele, não mexe nada. Não mexe nada. Não mexe nada, não. Ô, gente, isso aqui, então, a gente está falando de se você conseguiu descontar, né, o valor ali da parcela integral. Já a gente fala se não conseguiu, tá? Muita gente perguntando aqui, já a gente traz esse exemplo. Calma, segura um pouquinho. Antes... Vamos pro fluxo perfeito vamos primeiro, né? Como é que eles falavam? Como é que falava? Não sei. O círculo? Não, depois eu lembro, mas eu comecei a falar isso e depois até o Zander... Não, depois o Zander até falou também, e falava sempre no FGTS digital isso, depois eu lembro. Enquanto eu vou pensando, Berto, fala pra gente sobre essa mensagem que tá rodando aqui embaixo, quero o meu kit... Fala um pouquinho pra gente. Então, quem quiser o kit, né, como de costume, tem que seguir o @EllingtonMarçal e o RSI Sistemas e mandar uma mensagem lá pro Wellington, quero meu kit, que depois do final da nossa live ele vai fazer o sorteio dos kits. Já tá fazendo o sorteio, já tem alguns ganhadores aqui que está colocando aqui. Já tá colocando alguns aqui. O pessoal já tá ganhando ao vivo. Lembrei, Caminho Feliz. Caminho Feliz. Vamos pro Caminho Feliz, depois a gente vai pro Não Tão Feliz, né? Mas vamos lá. Então... Perfeito, pessoal, não é aqui no chat que é para comentar do kit, tá? É lá no Instagram, @EllingtonMarçal. @EllingtonMarçal, e também sigo, né, C6 Sistemas, claro, né? Então, não é aqui que é para comentar, tá bom? Quando fala aqui em prestar informações relativas ao desconto da parcela, e como eu faço para prestar essa informação? Só mandar... Só calcular a folha, ter a verba lá de desconto configurada certinho, com a natureza de rubrica 9253. Mas pois eu ia perguntar, que verba é essa, gente? Que verba que eu vou ter? Primeiro, que cliente assim não precisa criar verba. Vai lá, fala isso. Já, como falei, nós já temos a verba padrão aí. Fala pra gente, Vivi. Sim, já tem a verba padrão criada, tanto no visual, novo visual, único folha, tá? Classificação certinha, natureza de rubrica 9253, as incidências de INSS 00, de FGTS tem que ser a 31, que é do e-consignado, incidência de R09, que é aquela que não incide ali, né? E a incidência do PIS/PASEP também 00, porque ela segue ali a mesma da contribuição previdenciária, né? Então, já tem tudo padronizado, configurado, basta importar o arquivo no sistema, calcular a folha de pagamento, que o sistema já vai levar o valor do empréstimo lá, e aí vai levar para o social, vai conseguir prestar essa informação para o social com os dados do contrato, do que a Letícia falou ali antes para gente. Já estão colocando aqui que o CC já tem a verba, no único é 7305. Boa, não lembrava de cabeça. Ela só varia um pouco, né, dependendo se você já tinha
Explica aí, Isso. Humberto. É que assim, quando a gente cria uma verba nova, a gente sempre manda com um número fixo nosso, nosso padrão. Mas se chega na base de vocês e tem esse número já está em uso com outra coisa que vocês criaram, a gente usa o imediatamente posterior vago. Então, pode ser que em alguns não tá com essa verba, mas vai ser logo em seguida. E um detalhe, vai estar lá, né? Vai Já estar lá. vai estar lá. Vai estar com o nome consignado ainda, que a gente vai mudar nas próximas versões, junto com as outras alterações, tá? Se Então, nem a carteira, né? O O E-Social não atualizou ainda, a carteira carteira tinha tá lá, errada. como é que é? Consignado para Isso, todos, tá. então ainda já mudaram o nome 3 vezes, gente, só para vocês terem uma ideia. Ó, a Tatiana está dizendo quem inventou isso. Eu que não fui. Só te digo isso. Eu não fui. Então a gente está aqui para orientar. A gente está aqui para que foi tudo publicado, repassar para vocês, né? Para ter menos estresse, menos erros, mas realmente. Apesar da portaria já estar bem clara, né? A gente ainda está aqui esclarecendo mais ainda. E olha que eu sou ruim de legislação, né? Eu sou uma pessoa que tem dificuldades em ler esses troços Mas de quem não lei. tem, né? Não, a Geni não tem. Tem. Não, mas assim, eu tenho dificuldade em ler. Por que não fala a nossa língua? Porque tem que Isso. botar palavras difíceis, né? Mas essa normativa, ela realmente veio muito clara. A gente lendo ela, facilmente tu consegue identificar cada um dos pontos. Então tá fácil. Cara, eu gostei muito. Então, assim, quero dar parabéns para quem do governo escreveu. Parabéns pro João. Isso aí. Teve participação ali nessa normativa que realmente veio muito esclarecedor. E deu uma tranquilidade pra gente, que é do sistema de folha, que a gente estava assim, tá, o que a gente faz? Por onde a gente corre? O que a gente faz? E aí, não, veio a normativa, a gente falou, calma, vai sair a normativa, vai ficar tranquilo. E realmente veio, e essa tranquilidade que a gente quer passar para vocês hoje. Fiquem calmos, o sistema está aqui para ajudar vocês. A gente vai ajudar a lembrar vocês lá no dia 20 de abril, provavelmente a gente vai estar lembrando, olha, lembrem, né, dia 21 de abril, lembrem de olhar o Emprega Brasil, para ver se tem. Então, assim, fiquem tranquilos com relação a isso, tá, gente? Humberto, anota isso aqui da EGTEC, RHNet, tá? Pra gente ter alguma forma lá também, talvez, de importar esse arquivo, de anexar para vir para a folha, automático, perfeito. Muito bem. Tô acompanhando aqui, não tô conseguindo ver tudo, mas tô acompanhando. Vamos adiante. Então, rubrica criada, nosso sistema já tá lá, né? Vamos lá. Agora a gente tem um outro passo aqui, que é efetuar o recolhimento dos valores devidos, de novo, né? Veio o arquivo, eu descontei, joguei na folha, foi para a social e agora ele está me dizendo efetuar o recolhimento dos valores devidos por meio do FGTS digital ou do E-Social simplificado. E quando a gente fala em simplificado, nós temos 3 tipos de empregadores que usam a guia DAI, né? Doméstico, MEI e segurado especial. O MEI e o segurado especial, a folha é feita pelo nosso sistema, assim como das outras empresas. Do doméstico, a gente vai estar ali eu diria assim, sob atenção, né? A gente está numa tensão ali para saber se o doméstico também vai ser liberado no Emprega Brasil. Porque se não for, vai ser direto no portal do E-Social. E aí a gente não tem mais como enviar a nossa folha para o E-Social do doméstico. Então a gente está ali analisando o que vai ser, tá, gente? Talvez no primeiro mês ali vocês tenham que ter uma atenção especial, a gente está vendo ainda. Mas se liberar o arquivo, ótimo, a gente importa, joga na folha, vai para o portal, tudo certinho. Quem usa o nosso sistema para fazer folha de doméstico, se não tiver no portal Emprega Brasil, eu acho que vai estar, mas se não tiver, talvez a gente tenha uma dificuldade aí de levar. Então, eu teria que levar a folha, ver o valor lá do desconto e depois trazer de volta para a folha. Então, vamos a gente precisar, né, de uns casos reais. A gente está bem apreensivo com isso para ver o que vai ser, né? Como o portal doméstico, ele já é direto no Valendo, não tem um ambiente de teste, para nós fica bem difícil conseguir controlar isso aí, que nem ele falou, a gente vai precisar realmente de um caso de oficial, de cliente mesmo que tenham. Então, assim, qual é a nossa orientação? Olha no Emprega Brasil, vê se tem. Se tiver lá de doméstico, importa o arquivo, o sistema vai já ter, no cálculo da folha, já vai ter o valor do empréstimo consignado, ali, do crédito trabalhador ser descontado dele, né? Agora, não tem essa informação. Quando a gente for mandar a folha, vamos pensar, eu vou calcular a folha de pagamento sem esse valor. Quando eu for mandar a folha para o portal doméstico, lá vai ter a verba. Então, vai ter o desconto lá já lançado. Então, aí, o valor líquido que aparecer lá no portal do doméstico vai ser diferente do líquido do sistema. Então, vai ter que pegar aquele valor e lançar na nossa rubrica aqui no sistema. E aí é um problema, porque a gente não tem como lançar, então, né, tá bloqueado. Então, vai ter que ter o primeiro mês ali um pouquinho de atenção. Então, quem tiver doméstico com empréstimo do trabalhador, crédito trabalhador ali, desconto, tem que nos alertar para que a gente possa fazer as adaptações necessárias, tá? Então, isso aqui é um ponto de atenção mesmo que fica ali para o sistema, né? A Braga está perguntando se a gente integra com o E-Social doméstico, né? A gente faz, né? Faz.
folha e Ó, cadastro, a Neide, né? a Neide tem doméstica, gente. Ó, a Neide, vamos se agarrar na Neide ali quando acontecer. Ela Se tem- alguma das suas domésticas, Neide, pedir empréstimo lá, tu já fala com a gente, tá? Isso, É tem isso aí. casos reais mesmo, precisa acessar lá e fazer no valendo. Infelizmente, como o Gui falou, não tem ambiente de teste, tem que ser no ambiente real. Inclusive, quando dá problema que a gente pede os acessos, a gente não tem como resolver sem que alguém disponibilize. E não é só disponibilizar, né, Humberto? É disponibilizar e tendo tempo, porque às vezes acontece de vir assim, não tá indo certo a rescisão, mas eu tenho que pagar amanhã. Cara, não dá tempo Não de dá a gente tempo. conseguir olhar. Então, assim, se conseguir dar uns 5 dias, 6 dias ali, não é uma semaninha ali de tempo para que a gente possa trabalhar, a gente consegue fazer os ajustes. Agora, quando é muito em cima da hora doméstico, não tem como, porque eu preciso de um tempo hábil, eu preciso poder mandar, depois eu vou desenvolver a navegação, depois eu vou fazer o teste. Ok, uma semaninha, a gente já consegue liberar logo para vocês. E também vai estar disponível no doméstico entre o dia 21 e o dia 25, né, do mês. Então vai ter bastante tempo. Da mesma forma que vai aparecer no portal do empregador para as outras empresas, também vai estar no E-Social simplificado. Então tem bastante tempo aí para... Exatamente. Sim. E ó, acho que esse recolhimento do FGTS digital ali é o que mais preocupa, né? Porque a gente sabe que tem algumas empresas que não recolhem o FGTS. E aí, como é que faz? Vai recolher só... E assim, gente, primeira coisa, né? Não sei se tá ali no próximo slide. Tá lá. Eu só ia comentar que, Letícia, a gente vai ter FAQ para fazer aqui com esse chat dessa live. Muitas perguntas, mas é isso, tá? É isso que, inclusive, enriquece, né, o nosso material, os nossos FAQs. Então, podem mandar pergunta, com certeza a gente olha tudo. Com certeza a Lu, né, ela tá nos olhando aqui, ó, ela vai salvar esse chat todinho pra gente. Isso é papel dela. Acabou a live, ela já mandou o doc com o chat, então fiquem tranquilos também. Bom, isso, vamos lá, vamos falar do FGTS digital. Então, temos, né, das demais empresas, doméstico não, mas na verdade, nem doméstico, nem MEI, nem segurado especial, porque eles têm o DAI, mas os demais vão recolher pela guia do FGTS digital. Muito bem. Uma impressão com relação ao MEI, né, que o doméstico, a folha de pagamento doméstico é direto no portal do empregador doméstico. A folha do MEI e do segurado especial, ela pode ser feita dentro do portal simplificado. Se for feita dentro do portal simplificado, esse valor também já vai estar lá descontando, lá, né, Geni? Mas se for feito via web service, via sistema, enviando do nosso sistema para o E-Social, vai conseguir fazer enviar o valor do desconto tudo certinho também, né? Sim. Não, Gesiane, eu sei que a portaria fala isso, mas ainda assim, eu acho que ele também vai estar disponível no Emprega Brasil. Então, assim, quem faz pelo portal da Social, perfeito, mas a gente está pensando nos clientes que fazem no nosso sistema. A Neide tem 50 domésticas lá para fazer. Ela deve fazer pelo nosso sistema. Então, a gente está preocupado com esses clientes. A gente quer também continuar assistindo eles em relação a essa integração, tá bom? Mas sim, quem faz pelo portal E-Social vai estar lá a informação. Mas eu estou preocupado com quem vai fazer pelo nosso sistema. Muito bem. Então, gente, olha só. Essa tela aqui já está disponível. Isso aqui é ambiente de produção, tá? Já foi atualizado o FGTS digital, mas claro que vocês não vão ter ainda débitos ali de crédito do trabalhador no FGTS digital. Eu tenho aqui a parte, né, onde a gente mostra aqui da guia do débito do FGTS e logo mais abaixo tem a parte do consignado. Então, ele vai vir separado para você colocar ali. Isso aqui estão falando da guia rápida, tá? Emissão da guia rápida. Então, não tem a opção de emitir separado, não tem a opção de tirar o que é débito do FGTS do consignado, não. É uma guia só, guia rápida. Clicou, escolheu a competência, mandou a guia, gerou a guia, mandou para o cliente, ele paga, tá? Agora, existe também a guia parametrizada, onde também, num segundo momento, eu escolho primeiro o débito do FGTS, num segundo momento, o consignado. Então, ele vai pegar todo mundo que está com débito no FGTS, vai olhar se tem débito do consignado e vai acionar a guia, tá? E aí, você continua ali os próximos passos, tá? No final da guia ali, ele vem separadinho, em 2 abas, FGTS, consignado. Gente, isso daqui a pouquinho vocês vão ver na prática, tá? Quem acessar agora no próximo mês, baixar a guia, já vai ver, só não vai ter valor, mas já vai ver ali a abazinha do consignado, tá? Só não vai ter valor. Então, isso aqui vocês vão poder, daqui a pouco, visualizar, ter, né, a parte prática ali na mão de vocês. Mas querem deixar alguma coisa ali em relação ao FGTS e tal? Em relação à guia, ali, emissão da guia, né? Como é que o sistema vai tratar isso? Antes de falar com relação à abaixo da guia, né, eu quero falar com relação aos totalizadores, porque os nossos eventos totalizadores de FGTS, do trabalhador ali, já tem, tanto na linha visual quanto no visual, a separação do valor do FGTS do mês com o valor do consignado. Então, a partir do momento que o E-Social vai te retornar o 5.003 com o consignado, ou teve no cálculo da folha empréstimo consignado, né, o crédito do trabalhador,
já vai mostrar, então, no totalizador ali separadinho o que é o valor do FGTS do mês e o valor do consignado. No único também já tem isso, né, Humberto? Tem, também já está disponível da mesma forma que está nos outros. Então, assim, no visual ele não aparece, só vai aparecer se tiver empréstimo consignado. Então, para aquele trabalhador que teve o consignado, que teve o valor do crédito trabalhador ali, vai ter ali o valor da guia do FGTS, já separadinho o valor do empréstimo consignado junto com o 5.003. Tá? Ó, deixar aqui pro pessoal deixar like, tá? Tô vendo que só tem 300 curtidas. Gente, por favor, cadê os likes? Tem quantos nos assistindo? 1000 e pouco. Uau! E ó, Zanoni E só disse que 300 curtidas. já tá aparecendo ali a informação de que não há recolhimento consignado. Sim, é isso mesmo, não há, Perfeito. porque, né? Mas já tá Não lá a vai ter. informação, muito Não há, bom. porque é só competência de maio. Isso, só maio. E quero trazer aqui, Edu, a empresa vai carregar para a próxima folha parcela não descontada por falta de saldo? Não, nem vai precisar. Já já a gente fala sobre parcela não descontada integralmente, Não lança tá? estouro de empréstimo consignado de um mês Não pro outro. existe. Não lance estouro. Ó, quero falar sobre isso aqui. O processo de admissão também deverão ser adaptados, né? Visto que o novo colaborador poderá vir já com o empréstimo em andamento de outra empresa. Vamos lá. Ele pode vir, mas eu não estou vendo isso ser viabilizar para o primeiro desconto, tá? Por quê? Porque a informação da admissão foi, mas quando ela vai, que é um dia antes dele começar, pelo prazo do fechamento ali, né, do VIO arquivo, VIO do Emprega Brasil lá, o arquivo, a notificação no DET, só vai ser para o segundo mês. Imagina você admitir alguém no dia 29, 30, você já vai ter a folha logo em seguida, não vai vir o arquivo. Então, você não tem como lançar. Ah, mas o empregado me falou que ele tem empréstimo e me mostrou aqui o contrato dele. Não. Você só vai descontar se vier o arquivo no Emprega Brasil. Tá? Então, isso aqui, gente, é mensalmente. Você vai mandar admissão no prazo, você vai fazer tudo certinho. Veio ali do Emprega Brasil, você vai descontar. Se não veio, você não vai descontar. Ah, mas ele só tem poucos dias e já veio a parcela. Vai descontar no limite dos 35%. Tá? Vamos falar sobre isso agora. Tá, FGTS digital, tudo certo? Aí tem com relação à baixa da guia que nós fizemos hoje pela robotização dentro do sistema, né, Humberto? Que o sistema vai baixar a guia. Então, como ele baixa a guia rápida, né, na guia, vai vir os trabalhadores, mais o consignado e tudo certo daqui para frente. E então, tudo junto, não tem seleção na tela do sistema, não vai ter Não vai ter como separar. porque na guia que a gente busca vem todas as informações. Pela guia rápida, né? Isso. Então, e da rescisão, é só da rescisão, então se tiver consignado também já vai vir junto aquele trabalhador, né? Ó, só a Nayara tá respondendo que a gente tem que ir lá no Emprega Brasil buscar, a gente tá estudando sim uma automatização, tá? Então não quer dizer que não vai ter, mas também não dá para prometer ainda. A gente tá estudando porque ainda não tem web service, mas já vai ter. Então a questão é, vale a pena nesses 2, 3 meses desenvolver toda uma robotização para buscar, sendo que a gente é barrado pelas robotizações? Essa é a análise que está sendo feita, tá, gente? Fiquem tranquilos. Olha a Carla aqui se antecipando, gente. Olha aí, ó. Aí você poderia pensar em vincular uma mensagem no Lerite. Quem não sabe o que é Lerite é recibo da folha. Ela estava na nossa reunião de manhã? Acho que a Carla estava na nossa reunião hoje. Já a gente fala disso, Carla. Segura aí, nada de spoiler. Vamos lá. Então tá. FGTS, então a gente busca guia rápida, né? Vai continuar buscando. E se for para ser parametrizada, então pelo portal dá para fazer, tá bom? Muito bem. Aí a gente tem uma outra mensagem aqui. Quando da realização do desconto mensal da consignação, em não havendo recursos suficientes para recolhimento do valor total da parcela, deverá ser realizado o desconto parcial. Esse é o caminho não tão feliz. Esse é o não tão feliz. Gente, é desconto parcial. Não tem que acumular para o próximo mês, não tá? Não estouro. Já tem uma outra mensagem do que a empresa tem que fazer. Mas primeiro vamos entender esse desconto parcial. Vamos entender esse desconto parcial. Depois a gente vê. Tá, não descontei. E agora? Vamos lá. Primeiro vamos ver como é que funciona o desconto parcial, tá bom? Trouxe um exemplo. Aquele mesmo exemplo que eu tinha antes, né? Onde... Lu, coloca na tela, Lu. Eu tinha uma remuneração disponível de 3.250 e um 35% aplicado dava 1.137,50. Quem é bom de matemática aí? Aí veio lá do Emprega Brasil para eu descontar 1.250. Faltou 112,50. Aí, ó. E aí, quem vive? E aí? Não posso descontar 1.250. Por mais que ele tenha saldo. Por mais que eu ainda tenha valor líquido a pagar para o funcionário,
eu não posso descontar mais que R$ 1.137,50. Então, E o que ele faz com esses 112,50? O que tem que fazer? Vai descontar na folha do trabalhador apenas R$ 1.137,50, que é os 35% do valor que eu posso descontar. Então, isso é legislação, é lei. Eu só posso... mas o trabalhador quer que eu desconte tudo para não ter que se acertar com o banco depois. Não posso. Eu só posso descontar do trabalhador R$ 1.137,50, nesse exemplo que nós temos aqui em tela. Inclusive, o nosso sistema vai fazer esse controle. Vai fazer esse controle. Exatamente. E aí, o que tu vai fazer? Tu tens que agora comunicar ao trabalhador que tu só descontou menos do que tu deveria ter descontado, né? E aí, a ideia da Carla, que ela, né? Só deixa eu colocar aqui. Então, o fechamento para desconto da competência seguinte no Emprega Brasil é sempre dia 21? Isso, sempre 21. Mas, gente, 21 de março a 20 de abril, folha de maio, competência maio. 21 de abril a 20 de maio, competência junho. 21 de maio a 20 de junho, competência julho. Gravem isso. Eu tenho certeza que vão fazer um corte desse meu aqui, mas eu não gosto desses cortes. mas é para gravar que isso, nem se tá? fosse o fechamento do ponto, gente. A gente já não faz isso com o fechamento do ponto, né? As empresas não têm um hábito de fazer. É a mesma coisa. Tem o fechamento do ponto, depois do fechamento do ponto, tu prepara a folha para o próximo mês. Não é naquele mês que entra, né? No próximo mês. E também, quando o portal do empregador estiver habilitado, né, com crédito, lá tem a consulta do calendário. Ficou com dúvida? Lá dentro tem exatamente a competência, isso. a data que eu tô falando aqui vai estar lá. Vai estar lá, vai gente. Tá lá. Dá para consultar. Não precisa confiar em mim, confia lá no portal depois. Mas Olá. pode confiar nela, gente. Olha lá, a próxima. Tá, então tá. Descontei só 1.137,50. Faltou 112. Ultrapassado o limite de 35, o empregador deverá informar ao empregado a não realização do desconto ou a efetivação do desconto parcial. Eu posso não descontar nada, ou eu posso descontar uma parte parcial. Eu posso não descontar nada? Em que caso eu não vou descontar nada? Faltas, férias, afastado. Quando não tiver saldo do salário. Não tem... Isso. O férias até tem um porquê. porém. Depende, tem detalhes que a gente ainda vai falar também, mas faltou o mês todo. Afastou-se da Se empresa, afastou. Não tá mais trabalhando, né? Não teve salário. Qualquer tipo de licença sem salário, enfim. É isso, acho. Mas sim, o mais importante é saber que tu tens que avisar o trabalhador que tu descontou menos, né? E aí a ideia justamente é que o sistema já jogar uma mensagem lá no contra-cheque, no recibo de salário, da informação de que não foi descontado o valor integralmente e que ele tem que verificar com o banco ali o que ele vai fazer com a diferença, né? A responsabilidade da empresa é avisar que não foi descontado tudo. A responsabilidade de quem está fazendo o empréstimo do colaborador é de procurar o banco e dar um jeito de pagar isso que ficou faltando. Então, a negociação, quem tem que fazer é o colaborador, é quem é o detentor do empréstimo efetivamente. Porque o banco, né, ele vai até procurar, mas é aquilo, o banco vai procurar quando já estiver atrasado, assim, já estiver cheio de juros. Até mesmo porque vai demorar, né, Letícia? Porque assim, vai descontar na competência maio, mas tu só vai se pagar lá no dia 20 de junho. Isso. Então, vai demorar até o banco saber que foi descontado a menor. Então, vai demorar para o banco ficar... Porque depois que tu paga, aí vai para a Caixa Econômica dividir esse valor lá para os bancos, né? Cada um com seus bancos. Então, tem essa questão também de demora ali do banco ficar sabendo que foi descontado a menor. Então, o trabalhador, assim que ele recebeu o limite dele, ele já vê ali a mensagem, descontei menos, era para ter descontado 1.250, descontei 1.137, já vai avisando ele para ele já poder procurar o banco e já ver, eu descontou menos, o que eu faço com a diferença? Eu não quero pagar juros, então o que eu faço com a diferença, Isso né? também é um fluxo ali da empresa, né? Nós aqui do sistema, a gente vai disponibilizar essa mensagem ali no Lerite, no contra-cheque, informando que aquela parcela está menor, mas isso também é um fluxo da empresa. Ela pode pensar aí num comunicado, em alguma coisa que para fazer ali algo mais formal ali pro funcionário também, né? Isso fica, né? Eu acho que não está especificado, acho não, né? Não está especificado ali na legislação como deve ser esse comunicado, né? Mas nós aqui da SCI, a gente vai colocar ali a mensagenzinha no contra-cheque e aí vai do fluxo, né, de cada empresa. Perfeito. Vou lançar uma coisa aqui que a gente não conversou ainda. Maternidade. Maternidade incide patronal, mas não incide dos empregados. Não incide no excesso para empregado. Cri, cri. E aí, galera, quem sabe? Alguém responde aí?
né? Incídio patronal, né? Incídio É, patronal, mas não incídio eu pensei patronal. nisso antes de vir para cá, porque veio na pergunta na nossa live também. Para mim, né, se eu tivesse que responder agora, eu diria que não faria parte ali da remuneração disponível. Mas a gente vai buscar, né, junto com o Ministério do Trabalho, ali o entendimento deles. Mas por não ser base de INSS do empregado, por mais que seja remuneração disponível, mas eu acho que eles vão olhar a parte do bebê ali naquele momento. Se bem que assim, né, o empréstimo continua, ela tem que acertar com o banco de qualquer maneira, mas, né, eu analisando aqui agora, eu acho que não vai entrar. Mas até o momento certo a gente vai ter essa resposta aí. No fundo, na minha cabeça, era o contrário. É? Incidia... Não, ele não incide segurados. Incide segurados e não incide patronal. Segurado. Não? Ai. Maternidade? Ai, gente, deu um... Maternidade não incide patronal, mas incide... Quem tá ali olhando ali a live? Quem tá aí? Quem tá ligado? Olha a verba de maternidade. INSS segurados é que desconta? Ah, meu Deus. Vamos ver, quem sabe faz ao vivo. Responde aí, galera. Deu um branco mesmo. Deu um branco. Não incide patronal. Mas tem gente falando o contrário também. Nayara, ajuda aí. Meu Deus do céu. Ai, vamos lá. Nós estamos falando, na verdade, o que não incide é os 15%, os 15 dias, né? 15 dias que saiu. Não, mas maternidade mudou também. Meu Deus, gente. Maternidade não. Mudou. Sem patronal, não incide patronal. Não tem patronal, Ah, tá. Lembrei. Tô com a memória boa, gente. Olha! Segurado sim. Estão falando aqui. Segurado sim, desconto do empregado, não incide patronal. Beleza. Então a gente vai ter que ver. Agora complicou. Será que vai entrar no elegível ali no valor? Vamos lá, vamos ter que buscar essa resposta. Eu já tinha recebido essa pergunta e não consegui resposta ainda, mas... Anota aí, gente, para não esquecer. Não, já mandei aqui. Antes de colocar no ar aqui, eu já estava aqui já. Mas... Tá vendo, né, gente? Ela joga a gente aqui no fogo, joga a pergunta. É a mesma coisa para o PIS, né? PIS da Folha agora, teve essa mesma questão, né? Patronal e tal. Ah, mas eu olho para o patronal ou olho para os segurados? E aí é uma das verbas, né? Maternidade é uma das verbas que tem um e não tem outro. Que é difícil ter. Então, esse caso a gente vai ter que procurar. Hoje eu não tenho essa resposta, tá? Mas provavelmente o Adilson tem razão, né? O banco vai cobrar igual, né? Sim. Então, assim... Mas até o final de abril ali, a gente deve ter essa resposta. Não, com certeza. Né? Mas temos que ver só, né? Não, assim, olhando, ela vai ter que pagar o empréstimo, concordo. Mas temos que ver o que está previsto, o que o Ministério do Trabalho entende. Essa é a questão. Então, vamos... É isso aí. Maternidade a gente vai ver, tá? Muito bem. Onde é que a gente estava? Tá, do parcial, né? Então, a gente vai ter, sim, a informação no nosso Olerite, né? No nosso recibo, no nosso... Como é que tu chama? Contra-cheque. A gente vai ter essa informação lá, tá? E aí, tem outra questão ainda. Se o empregador fez o desconto na folha e não fizer o pagamento até dia 20 do mês seguinte, que é o vencimento do FGTS, não terá mais como recolher via guia do FGTS digital. E se descontou errado e já fez o pagamento, não tem mais como recolher a diferença. Esse pega. Esse aqui é complicado, gente. Então, aqui a gente tem, né, aquelas perguntas, se o empregador não paga, né, se ele não pagar no prazo, já não tem mais como recolher. Só que aí tem uma outra questão que veio, né? Se ele fizer isso, ele empregador, é que deve acionar os bancos, fazer ali a regularização desse débito, já que ele descontou do empregado, né? Então, o dinheiro está com ele, inclusive arcar com juros e multa. Agora você imagina aí 20 funcionários, cada um fez um empréstimo em uma instituição financeira diferente. E ele descontou dos 20 e não pagou. Imagina a empresa procurar 20 bancos para acertar isso, né? A importância de pagar no prazo. Então, pagar o e-consignado, não quer pagar o FGTS, é outros 500, isso, né? É outra história, mas não pagar o consignado, além de ser uma apropriação indébita, né? Porque tu descontou do trabalhador. Porque o que vai acontecer? O banco vai em cima do trabalhador, tu não pagou o teu empréstimo consignado. O trabalhador vai dizer, não, mas eu descontou na minha folha, então eu paguei. Aí vai para a empresa vai ter que entrar em contato com a instituição financeira para recolher essa parcela com juros e multa, inclusive, né? A custas dela, inclusive. A custa das empresas, né? A Carla tá dizendo assim, eu falei, agora complicou. Ela se complicou faz horas. Faz tempo, né, gente? Realmente. Bom, tirando essa da maternidade, o restante até que a gente tá conseguindo aqui. Então, como a gente falou,
tem respostas, às vezes não é as respostas que a gente quer, né? Às vezes não é do jeito que a gente queria que fosse, né? É complicado, mas nesse caso aqui, por exemplo, a empresa, ela descontou e ela não repassou, ela, né, apropriação indébita que a gente fala, então ela vai, inclusive diz aqui, que ela, né, em caso de, tem essa questão, vou voltar, tem essa questão de descontar e não pagar, né, ou não pagar tudo ali, tem uma parte, que aí não tem mais como recolher pela guia, vai ter que procurar o banco e Então, acertar. assim, vamos lá, Geni. Se eu, lá no dia 20 de junho, tenho um empréstimo consignado, descontei meu trabalhador, lá no dia 20 de junho eu não paguei a minha guia da FGTS Digital. Vou emitir uma guia para pagar dia 21 de junho. Isso. Nessa guia do dia 21 de junho não vai vir nada de consignado. Perfeito, porque tu tem que remitir a guia, né? Depois do vencimento, de qualquer maneira, tem que remitir a guia. Na hora de remitir essa guia, o FGTS Digital não vai mais permitir que selecione o consignado. Então, a guia vai sair sem o consignado. Mas, mesmo estando no e-social. Mesmo estando no e-social, mesmo tendo sido descontado da folha, aí o empregador... E se descontou, gente, não retirem da folha e não retifiquem o e-social, porque está descontado, né? Já foi pago lá no dia 5, né? No quinto dia útil. Perfeito. Então, tá. Aí tem a outra questão ainda, né, que talvez vocês possam se perguntar, e se a empresa não descontar, não viu o arquivo do Emprega Brasil, viu, mas ignorou, né, ignorado com sucesso ali, né, vi, mas não quero saber. Caso o empregador não efetue desconto da parcela do crédito consignado, estará sujeito a penalidades administrativas, cíveis e penais. Então, gente, quanto que de multa? Não sabemos, mas terá penalidade, sim. Tá? Isso aqui, gente, é banco, né? Banco, Ministério do Trabalho, o próprio governo, né? Então, assim, vamos... Tá muito fácil, né? Eles saberem que tu não descontou, não fez o pagamento, né? Então... Sim, a live vai ficar gravada, né? Para quem é cliente lá na área do cliente, material também vai ser disponibilizado. E, gente, agora é entender o fluxo, né? Entender esse fluxo todo. A gente está com 1h30 de live, a gente está no final, mas a gente vai responder algumas perguntas ainda, tá? Eu prometi para ele, gente, que ia até 4h30, então, assim, só mais um pouquinho. E a gente está chegando no final aqui do nosso material, dos nossos slides. Então, resumindo, o DP precisa orientar o empregador. A gente, né, eu entendo que sim, isso é uma prática que talvez ele nem saiba, e até para, né, saber orientar os empregados e tudo mais. Acessar mensalmente o Emprega Brasil, seja ele ou seja o cliente, ok, mas ele precisa desse arquivo que tem lá no Emprega Brasil. Realizar o cálculo de desconto dos valores do empréstimo consignado na folha, enviar a folha para o social, gerar a guia do FGTS Digital com os valores do FGTS e do consignado. Gerar tá? e pagar a guia. Né? Gerar e mandar para o seu cliente e insistir para que ele pague. Não... Fazer ele entender que ele precisa pagar. Tá? A gente tem, né, as duas preocupações aqui em relação ao desconto consignado atual, né, aquele que a gente tinha até então, se está lá na natureza 9254, gente, cuidado com isso, porque se tiver, ele vai bloquear, e se não tiver e era para estar, ele não vai bloquear. E o empregado só pode ter um consignado, seja o antigo, que vai migrar para o novo, ou seja desse novo. Se ele já tinha um e não estiver bloqueando, a culpa pode ser tua, tá? Tua que mandou a rubrica errada lá no e-social. Exatamente, papo reto. É isso aí. E também portabilidade, né? A partir ali de 25 de abril, se eu não me engano, né? Vai ter portabilidade do empréstimo antigo, desse consignado antigo, para esse novo. Então, você está descontando mensalmente. Daqui a pouco ele vai deixar de descontar mensalmente e vai para esse consignado. Então, lá no sistema tem que mudar, né? Como se mudasse a modalidade. O próprio social tem que mudar a rubrica, né? A natureza da rubrica. Então, a partir do momento que ele vier no Emprega Brasil como sendo consignado esse crédito trabalhador, ele deixa de ser o consignado antigo. Encerra o anterior, né? Para de pagar, descontar o anterior e passa a descontar somente o novo empréstimo. Né? O Adilson está perguntando se é possível... Vou deixar isso para ti, Letícia. É possível flegar somente a opção de consignado, aqueles que, né, benditos empregadores que não pagam o FGTS em dia? Lá na mensal, na rápida, na verdade, não é possível, porque ele já fica lá desabilitado, tá? Ele tá lá ticado, desabilitado, mas só para você ver que tem. Mas na parametrizada é possível, sim, tá? Você vai selecionar ali, vamos falar um hack aqui rapidinho. Você vai selecionar o primeiro funcionário da FGTS, você precisa selecionar, adicionar ele na guia. Seleciona um só para você ter ele na guia, e você vai avançar. Na medida que você avançou ali para a guia parametrizada, ele já vai trazer todos os consignados que você tem a pagar. E aí, para você conseguir emitir essa guia só do consignado, você exclui da guia o funcionário que você selecionou ali para o FGTS. Aí ele vai gerar uma guia só de consignado.
É uma uma paliativa. ajuda, é uma paliativa para caso, né, o empregador realmente não vai pagar o FGTS, enfim. É uma paliativa nisso, mas não é um indicado, né? Ô, Vivi, eu vou deixar essa para ti. Se não pagar no prazo, consegue recalcular o consignado? Não consegue. Se não passar a pagar no prazo, não consegue recalcular o consignado. Já descontou do funcionário, não vai conseguir pagar, vai ter que entrar em contato com o banco ou com todos os bancos que forem. E são uns bancos bem aleatórios, a gente viu uns bancos São aqui mais de 80. de 80 a 100 bancos ali cadastrados, então vai ser bancos bem aleatórios que vai ser E contratado. arcar com a multa e juro, O né? Juliano está dizendo, não fala para os empresários que podem não pagar. Consignado não pode não pagar, tá? O consignado não pode. O FGTS digital a gente sabe que também não pode, não né? pode, mas a gente sabe que não acontece no história de vocês, né? De ninguém acontece aqui. Gente, só finalizando, né? A gente tem nossa área do cliente, então vai lá, quem é cliente vai ficar disponível lá, né? Gravação, fiquem tranquilos, material também. E já lembrando vocês de amanhã, às 9 horas, vamos falar das mudanças das mudanças da DCTF Web e também sobre plano de saúde. Esse assunto a gente tem que falar muito, tá? Então a gente vai trazer todos os casos aqui possíveis, imagináveis de plano de saúde, porque já veio muitos casos e a gente vai detalhar aqui para vocês, tá? Então, agora vamos responder algumas perguntas. Vamos lá. Acho que a Nayara já respondeu muita coisa aqui. A empresa precisa autorizar esse crédito? Vamos lá, a gente papum, tá? Alguém vai respondendo, eu vou trazendo. Não. A empresa não autoriza, não tem. Tão papo reto assim? Não era pra ser tão reto assim. É que assim, não tem mais agora a empresa tem que autorizar. Se o trabalhador fez o empréstimo, tá no Emprega Brasil, a empresa tem a obrigação de descontar. Ponto final. Mais uma obrigação para a empresa ali. O valor da parcela do consignado será descontado do FGTS que o funcionário terá disponível, correto? Não, tem nada a ver. Nada a ver, gente. Esquece esse negócio de que o FGTS do FGTS que o funcionário terá disponível. Não. Então, por isso, gente, assim, ó, o FGTS é só uma desculpa para usar a guia. É porque alguns bancos podem querer botar no contrato deles lá mas isso não tem nada a ver para usar, assim, caso ele não pague. O desconto é feito em folha de pagamento. Né? O Isso. desconto é feito em folha de pagamento e tu paga junto com a tua guia do FGTS digital. Porque, cara, a guia do FGTS digital tá muito fácil de pagar e comprovar o pagamento, porque toda vai via Pix, pagou, tá compensado o pagamento, então ela é muito rápida, né? Então, o desconto é feito em folha de pagamento e pago via o repasse desse valor que eu descontei, é um repasse, né? A empresa não vai ter esse custo, é só um repasse de cada desconto do trabalhador, paga na guia do FGTS digital. Se o empregado vir a pedir mais de um empréstimo, será apenas um desconto? Será feito a soma desse débito? Na guia do FGTS vai junto ou separado? Não será possível, pelo menos nessa primeira portaria, não é possível mais de um consignado. Então, a partir do momento que ele efetivou ali o contrato dele, ele não vai conseguir mais simular. Não sei nem se pode simular, mas eu não sei, né? Mas não vai conseguir contratar, tá? Não sei se simular eles vão liberar, mas não deveriam, né? Mas não vão conseguir contratar. Sobrou margem, ainda tem margem para contratar. Não vai conseguir, é apenas um consignado por vez. Falando nessa margem, né? A gente acessou ali a carteira de trabalho digital, né? Eu vou falar por mim, né? Se eu usasse a margem que eles me liberaram, eu passaria fome? Não teria como pagar isso também a gente não trouxe aqui, gente, mas hoje tá com um erro, tá? Hoje tá com um erro ali na aplicação da margem. Ele tá calculando 35% sobre o bruto, e não é o que diz a lei. Então, a DataPrev tá indo atrás para corrigir. Mais um problema hoje, quem fizer aquilo ali... Se eu fizer o empréstimo com uma parcela muito alta, realmente a empresa não vai conseguir descontar, porque eles pegaram 35% do bruto. A empresa tem que pegar 35% do bruto menos o INSS e menos o IR. Então vai dar menor. Cair naquele fluxo já vai dar menor. Perfeito, né? Isso, exatamente. Caminho infeliz. Infeliz. A empresa vai descontar e pagar pelo FGTS digital? Exatamente. Isso, é um repasse. Eu desconto o trabalhador e repasso para o banco via guia de FGTS digital. Pelo Pix. No processo de demissão, vai descontar da folha de pagamento do fundo de garantia? Alguém sabe? Não vai descontar do fundo de garantia. Vai descontar
da remuneração disponível no mês da rescisão. Assim, uma coisa muito importante de pensar é que esse empréstimo, ele não tem vínculo com o teu saldo de FGTS que tu tens na tua conta bancária, lá na conta do FGTS, não tem vínculo com isso. A empresa nunca pagou FGTS, o cara vai conseguir fazer empréstimo? Vai, porque não Foi tem perguntado, vínculo. quem tem saque aniversário pode fazer? Pode. Pode, porque não tem vínculo com o saldo de FGTS que tem na tua conta de FGTS. Até pode ter uma garantia, mas aí, gente, é na hora da contratação. Isso não é agora, porque pela carteira digital eu nem consigo. Lá na frente, depois, quando for direto para o banco, você quer uma taxa melhor ainda do que já está sendo oferecida. Estou até rindo porque as taxas não estão boas, né? Não. Mas quer melhor, quer dar de garantia? Eu acho que criou-se a ideia de que acho que quando começou o burburinho do consignado, criou-se uma ideia que seria um empréstimo ali em cima do FGTS. Então criou essa. E era para ser, ilusão, era para né? acabar com o saque aniversário e entrar isso, mas não foi, tá? E, gente, assim, ó, essas taxas eu até acho que vão melhorar, até acho que vão baixar. Mas é que é muito cedo, né? 40 milhões de pessoas. Tudo bem que 1.000 só foi nós, né? Porque a gente fez de simulação de teste ali foi muito. Mas, então, assim, tá muito cedo, os bancos não arriscam. Então, calma, vamos, né? Deixa isso tudo engrenar, que quem sabe lá na frente eles também sim vai precisam de um ser. tempo, né? Até para vir mais propostas, né? Como a gente comentou, até então eu só recebi de 2 bancos. Então, você tem 80 a 100, eles também estão se preparando, eles também precisam de tempo, né? Eles devem estar indo com calma também, né? Sim. Geni, se não for paga a guia, né, da emissão rápida, será possível emitir outra guia com novo vencimento só com FGTS? Sim, aí sim. FGTS continua tudo normal, tá, Fabi? Só não vai conseguir incluir o consignado ali de novo, mas guia de FGTS vencida, tudo igual como já é hoje, tá? Só não vai conseguir colocar o consignado depois da guia já vencida. Os funcionários estão loucos, parece uma obrigação fazer esse empréstimo, desespero. Não, é novidade, né? Quando é novidade, daqui a uns dias já tá criando calma. uma ilusão de que é um crédito ali, Isso. mas é um empréstimo com juros. Os funcionários que têm um empréstimo descontado em folha, como vai ficar isso? Irá unificar? Na verdade, Vera, os bancos, a partir de agora, têm 120 dias, então lá até agosto, todos os consignados atuais têm que migrar para esse novo. Tá? Eles vão entrar pelo Emprega Brasil, eles vão aparecer na carteira digital, mas é o que já existe. Ele vai ser renegociado, enfim, né? Tudo certo, mas ele vai entrar nessa nova modalidade também. Tem 120 dias para migrar todos eles, tá? E agora, se for o empréstimo que a empresa fez diretamente com o trabalhador, né, que não é consignado com um banco, aí ele vai ter o empréstimo da empresa normal e mais o consignado. Vai conseguir fazer o consignado, né? E a prioridade é o desconto do consignado. E tem que ficar atento também com o lançamento de parcelamento, que hoje tem o lançamento de parcelamento, quando for migrado, vai vir de uma outra forma, então tem que eliminar ou extinguir o anterior que estava sendo cobrado. Se for consignado, sim. Essa aqui a gente não conversou, mas essa eu sei. Terá desconto de consignado parcela do 13º? Gente, é igual pagar para o banco. Você não paga uma 13ª parcela no ano, né? Então, não vai ter ali o desconto no anual, mas no mensal que tenha 10º na folha, ele vai somar com a tua base de INSS normal, tá? Não tem nada dito que não soma o 13º. É a base de INSS, tá? Então, entendo que sim. Agora, no 13º em si, vocês pensam alguma coisa diferente? Não. Imagino, não foi descontado mesmo. Tá, deixa eu ver o que mais. Guia referente ao empréstimo, quando não for pago, irá impactar na certidão do FGTS do empregador? Olha, Fábio, eu acho que não, tá? Porque a partir dali, a responsabilidade do empregador em relação a quitar a despesa lá no banco, tá? Não acho que vai interferir, até porque se ele pagou no banco, o FGTS digital não vai saber, né? Não dá para saber, então não acho que vai interferir nisso. Mas essas penalidades, esse negócio a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho para saber como vai se portar dali para frente, tá? E vamos finalizar respondendo essa? Essa e daí como tu responde, fica Jenny? desconto no mês de férias? Gente, agora de manhã, antes de vir para cá, a gente estava discutindo sobre isso, a gente estava analisando as possibilidades, a gente estava estudando com base nas datas que o arquivo que é gerado, com base nas datas que as férias são feitas, com base no pagamento antecipado. A gente visualizou ali, sim, uma forma de ter um desconto nas férias, né? Até porque ele pode ficar o mês todo sem receber nada, tendo já tudo antecipado. Então, dependendo das férias, dá para a gente fazer um desconto parcial ali, o restante depois na folha, mas também tem casos que, dependendo se você calcula muito antes, você ainda não vai ter o arquivo.
Então, a gente vai ali em algum momento dar um aviso no cálculo de férias, olha, realmente tu queres calcular essas férias tão antecipadamente, porque esse empregado tem empréstimo consignado, né? Teve no mês passado, então, assim, tu ainda não tem o arquivo desse mês, não quer aguardar um pouquinho? Então, a gente vai dar esse tipo de alerta, sim. E sim, a gente vai ter uma parametrização de verba para descontar nas férias, mas nem tudo vai ser possível. Porque você tem que, né, a gente até simulou ali, por exemplo, se você der férias no dia 21 de abril, ou melhor, 21 de maio, né? Você ainda não vai ter o arquivo ali, porque ele vai ser de 21 de maio até junho. Você ainda não vai ter o arquivo de junho. Então, temos que ver, temos que aguardar, né? A gente vai desenhar tudo isso, a gente vai analisar o que for possível, sim, mas talvez em alguns momentos ali aquela parcela fica um pouco limitada ali, aquele desconto de 35%. Mas o que for possível, nós vamos descontar nas férias. Mas eu quero que vocês entendam que o fluxo, talvez para as férias, não ajude tanto, tá? Mas ainda assim, eu acho que foi o que foi possível fazer, e a gente também vai fazer o possível ali para descontar parcialmente, tá? Então, isso vai ter FAQ, vai ter, né, vídeo orientando, a gente deve ter ainda também outros vídeos, né, vídeos, treinamentos ali do sistema, então isso tudo vai ficar mais claro depois, tá? Mas a gente tá de olho nisso. Férias a gente pensou, 10º tá tranquilo, maternidade a gente vai buscar, né? Alguém falou aqui, o maternidade não é algo que pode ser consignável, né? Vou buscar essa orientação junto com o Ministério do Trabalho, tá bom? No adiantamento haverá desconto? Eu tenho uma pergunta também depois. Tem? No adiantamento haverá desconto? Não, a ideia do adiantamento não, né? Porque 40% de adiantamento, ainda assim, tu considera isso para margem depois, então não. Mas, gente, cuidado, né, com os adiantamentos. Já vi adiantamento de 50%, 60%, acho que não é a ideia, né? Então, cuidado nesse sentido também, quando vocês definirem aí com a empresa o adiantamento que ela vai dar antes. E o mais importante, né, em folha complementar, Boa, nunca haverá bem desconto, nunca haverá desconto de empréstimo consignado em folha complementar. Sempre vai ser na folha normal do mês ou na rescisão do mês. Então, folha complementar, rescisão complementar, não vai ter ali desconto de consignado. Antes da tua, Humberto, só da Elaine aqui. O empregado pode usar 10% do saldo do FGTS ou 100% da multa rescisória em caso de emissão. Então, o acesso ao saldo do FGTS após a rescisão estará comprometido, certo? Certo, mas isso não tem a ver com o desconto ali na folha, tá, Elaine? Se depois, quando abrir lá a possibilidade de fazer direto com o banco fizer esse tipo de amarração, esse tipo de acordo no contrato deles ali, tiver isso no contrato, ele entra normal, que a gente já tem hoje, gente, que é lá na rescisão dizer que tem FGTS, não lembro o nome do parâmetro, mas tem um parâmetro na rescisão, garantia de FGTS, boa. Então, vai seguir o mesmo trâmite, tá? Mas, a princípio, agora, Elaine, não existe isso, porque hoje é feito pela carteira de trabalho digital, lá não tem essa garantia, tá? E também não acho que seja algo que a empresa agora tem que se preocupar. Lá na frente, a gente traz essas novidades, caso tenha, tá? Então, mas sim, a parcela do mês. A parcela do mês. Hoje, vocês têm que se preocupar com a parcela do mês. Hoje não, né? Daqui a um mês, mais ou menos. Daqui a um mês, vai começar a liberar ali o arquivo. Aí vocês têm que estar preparados para ir lá buscar, né? Ou o sistema buscar, importar no sistema de folha, enfim. Entender todo esse trâmite. Esse é o mais importante agora. No auxílio-doença, Rossi, contabilidade. No auxílio-doença, se for parcial ali, né? Ele saiu no mês, tu vai descontar a parcela parcial. Se for o mês todo, você não vai descontar nada. Ai, como é que fica? Empregado, instituição financeira que tem que se entender. Bom? Fala, Humberto. Aquela questão que a gente comentou até hoje de manhã, que tem bancos pedindo os dados da empresa, de sistema, que aconteceu isso, né? Então, só para ressaltar, me relembre isso, que eu acho que vale a pena para todo mundo entender essa parte. Isso vai naquele slide que a gente colocou lá de garantir que hoje o empréstimo consignado atual esteja na natureza correta. Não tem nenhum outro cadastro para se fazer, não tem no E-Social onde tu diz quais são os empregados que tem, ele lê isso pelo desconto, pelo evento de desconto com a natureza 9254. Então, foi uma orientação, 9253 é a nova, né? Alguns bancos que já tinham vínculo com as empresas, eles dispararam uma mensagem para as empresas avisando, olha, nós temos empréstimo consignado, nós temos uma parceria de empréstimo consignado, então verifica ali as rubricas, tem que estar com a 9254, as rubricas de descontos. Eles não foram tão claros, né? Mas eles quiseram dizer isso. Isso. Mas essa é a questão, de dizer que que o desconto do trabalhador desse empréstimo consignado tem que estar com a verba 9254. Perfeito. Eu só quero responder aqui ainda, setor pessoal, Águia Empresas. Dia 21 libera todos os contratos e vai até quando?
Gente, entre 21 e 25 é a previsão de vir a notificação no DET. Passou do dia 25, não veio notificação, aquele mês você não terá. Mas não custa nada, né? Você quer garantir? Entra no Emprega Brasil, vê se tem algum arquivo lá. Você consegue filtrar, tá? Mas não é para ter. Então, entre 21 e 25, vem a notificação. Passou do dia 25, não veio, não tem naquele mês. No próximo, você verifica de novo, né? E vai ficar disponível lá para te buscar até o final do mês de maio. Ah, não busquei no começo, né, Geni? Ah, sim. Até o final. Só que, claro, tem que tomar cuidado não, com as verdade, rescisões, vai ficar né? lá para sempre, mas você já passou a folha, não tem mais por que Mas buscar, tem que só né? cuidar com as rescisões, né? Então tem que buscar dentro do mês de abril, porque se tiver uma rescisão, desligamento ali na competência a maio, que tinha empréstimo consignado, tens a obrigação de fazer o desconto. Então fica atentos ali. Então, dentro do mês de abril, do dia 21 de abril até o final de abril, olhar lá no Emprega Brasil, ver se tem alguma coisa. A Deconte está perguntando, no caso do afastamento, o INSS vai descontar a parcela? Não existe essa previsão, gente. É o empregado com o banco. O INSS não vai descontar nada. O INSS tem os empréstimos lá com os aposentados dele, né? Já tem toda essa... Não vai ter, tá, gente? O DET vai trabalhar, então, ó. O DET vai vir com tudo agora. As férias, a gente já falou, Tamires. Depois, né, a gente já deu aqui uma ideia do que vai acontecer nas férias. Depois, gente, live vai ficar gravada, vocês assistem depois de novo. Múltiplos vínculos, gente, o que tem previsto é, se ele encerra o contrato de um vínculo, ele pode migrar para o outro, tá? Não tem outro, então pode ir para a próxima empresa. Mas isso, gente, hoje é teoria, né? Como isso vai funcionar na prática? Vamos aguardar, vamos ver as coisas acontecer. Tá muito cedo para tanta pergunta que só vai acontecer daqui a um tempo, tá bom? É isso. E aí? Tranquilos? Como é que tá aí, gente? Entende, né? Para uma primeira conversa aqui, tá tranquilo? Amanhã a gente tem mais, tá? Mas hoje aqui o nosso assunto vai encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Deem aí os feedbacks se ajudou, se esclareceu, se estão mais tranquilos agora. E acho que a intenção é essa, né? A gente deixar as pessoas mais tranquilas. Então, a ideia era essa. Então, se vocês conseguirem entender esse fluxo ali e ver que, não, agora você tem que esperar mesmo, mais pra frente eu só vou olhar ali, baixar o arquivo, o resto do sistema vai fazer boa parte do trabalho, acho que deixa as pessoas mais tranquilas. Então, a nossa ideia era essa, né, Humberto? A novidade sempre assusta, né? Não tem como não assustar. Então, mas a gente tá aqui para mostrar que, tipo, vai ter bastante mudança? Vai, mas a maior parte vai ficar com o sistema. Então, tipo, a maior parte do trabalho vai ser com nós aqui, adaptar os sistemas para ele andar sozinho e facilitar para vocês quando tiverem efetivamente os consignados dos funcionários. Sim, e também, restou alguma dúvida, pessoal? Volta aí, vai ficar gravado, volta um pouquinho o vídeo, né? O que vocês não entenderem, volta de novo, né? E para os nossos clientes vai estar disponível o material. Eu acho que eu fiquei bem satisfeita, né, com esse podcast, que eu acho que a gente conseguiu passar, né? Acho que sim. E depois, bastante sobre as responsabilidades ali do DP. E depois, ó, o pessoal tá adorando aqui, então que bom. Tudo certo. E ó, like, pessoal pedindo like, é isso, ó, like aí, gente. Não sei quantos tem aqui, a gente não consegue visualizar, mas ainda tem 800 e poucas pessoas, ainda dá para deixar 800 likes aí. Ajudou muito vocês. Muito bem. Gente, obrigada. Ó, amanhã, 9 horas em ponto, estaremos novamente aqui, falando das mudanças da DCTF Web. Tivemos uma atualização aí em relação à nossa última conversa sobre isso. E também vamos falar de plano de saúde. Duvido que vocês não tenham um caso aí de plano de saúde que vocês estão com dúvidas se estão fazendo certo, se não estão fazendo certo, como tem que fazer, se vai no E-Social, se vai na Reinf, se vai no S1210, se vai no 4010. Então vem amanhã às 9 horas, a gente está junto, tá? E a gente promete ali 10h30, né? Encerrar 10h30 para também não esticar muito, porque na quarta-feira a gente tem mais assunto e quarta-feira é DIRF, a substituição. Obrigada, Vivi, obrigada, Letícia, obrigada, Humberto, obrigada a cada um de vocês que estava aí com a gente e até amanhã. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.